Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Naturopatia São Francisco. E hoje a gente está aqui no cantinho muito especial, no cantinho de atendimento da terapeuta Fabiana. E a gente traz um tema hoje bacana. Eu tô vendo aqui um monte de material, né, Fabiana? Isso, tudo bem, Fabiana? Tudo bem, meu nome é Fabiana Ibanez, sou bióloga de formação, pós-graduada em medicina chinesa e hoje eu vim passar para vocês um pouquinho da técnica de mesa radiônica. Você sabe quando falar de mesa radiônica, hoje aqui com a Fabiana a gente está conhecendo, se aprofundando um pouco melhor nessa terapia, mas eu lembrava, quando fala de mesas, eu só lembro de mesas giratórias e Allan Kardec. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi mesas radiônicas, o material que a Fabiana estava me explicando, né? Hoje vocês vão conhecer um pouquinho melhor. E vi tudo isso, parece que mexe com uma certa espiritualidade também, é isso, Sim, Fabiana? tem uma ancoragem, né, de um ser superior a nós, cada mesa tem a sua egrégora, e nessa egrégora que nos fortalece, nos auxilia para que a gente possa manusear aí todas essas esferas holísticas contidas na mesa. Bacana. E olha aqui os nossos amigos, ó, quem vai estar com a gente hoje, olha nossas aulas, olha aqui, trabalhando junto com a mesa radiônica, é sempre importante o uso do pêndulo, Sim, Fabiana? é diferente das mesas girantes, né? A gente precisa da radiestesia, né? Que é a ferramenta, é o pêndulo, para poder manusear a mesa. Bacana. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer tudo isso daqui. E a Zélia hoje vai trazer um óleo essencial para nós, assim, qual que é mesmo, Zélia? Eu vou falar na realidade de dois óleos essenciais. O óleo essencial de bergamota e o de grapefruit. Eu tenho unido alguns óleos essenciais que eu acho que tem alguma similaridade e esses são uns cítricos muito importantes e eu vou explicar bem por quê. Independente dos óleos essenciais, eu quero falar que a Fabiana é uma professora maravilhosa, minha professora inclusive. A professora e aluna? E ela é minha aluna também de aromaterapia, de curso presencial, convivência, né? E ela não somente ensina aquilo que ela vai falar hoje, mas tem mais de 50 terapias diferenciadas e ela é excelente professora. Muito Obrigada, professora. Então, eu sou credenciada pelo CRT desde o ano de 2006. As terapias holísticas surgiu na minha vida no ano de 2000, onde eu comecei a me conhecer através das terapias. A minha primeira terapia foi o Reiki e em 2006 eu fiz o meu primeiro mestrado em Reiki. Então, através de todos esses anos, eu fui buscar cada vez mais saberes para me conhecer e ajudar também o meu próximo. Uma terapia ela vai complementando a outra, né, Fabiana? Que vai trazendo as informações, né? Sim. E vão mesclando e fazendo o tratamento adequado para cada pessoa. É muito importante, por exemplo, a mesa, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a mesa em si, mas através da mesa eu misturo várias outras técnicas, como oráculos, como bastão de Atlantes, como o Reiki, como um floral etérico, até mesmo um receituário de floral de Bach. Então, assim, é muito importante ter outras noção, né, de outras coisas para que você consiga também auxiliar o seu consulente, né, o seu cliente, no momento até de uma catarse que pode ter, né, de uma reação emocional que a pessoa tem, a gente tem outras ferramentas aí também para estar auxiliando. Bacana! Então a gente vai conhecer especificamente hoje da mesa radiônica, porque várias outras terapias, né, que a Fabiana tem, a gente vai acompanhando aí no decorrer do curso. Vamos falar aí com a Zélia dos óleos essenciais, vai ter uma aula também muito especial do óleo de coco, os benefícios do óleo de coco, que o Guilherme está trazendo pra gente, que é a questão da alimentação, do dia a dia, o nosso cuidado, né, o nosso acompanhamento do dia a dia alimentar, e tudo isso vai fechar aí para essa aula de hoje aí, para vocês terem bastante conhecimento e bastante prosperidade mental, espiritual e física. Tá bom? Então vamos lá? Vamos para a aula da Fabiana? Bora. Gente, a gente já volta com a Fabiana aí passando todas as explicações pra gente. Presta atenção, vocês vão amar. Beijão a todos. Aluna, professoras e alunas, tá vendo? É isso aí. A gente se vê, gente. Beijos. Então vamos continuar aqui, eu vou passar para vocês um pouquinho o que é mesa radiônica, tá bom? Então, mesa radiônica são esferas holísticas e é um tabuleiro, né? Como esse, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. É um tabuleiro colorido com várias ferramentas terapêuticas, né? Ferramentas holísticas. Então eu trabalho com essa que é um psicogerador. Então, através do pêndulo, que eu vou mostrar certinho para vocês, eu vou dando uns comandos e limpando as partes energéticas da pessoa, porque ela pode ter alguma influência física, alguma influência interna dela mesma. Sabe aquela pessoa que acaba se cobrando demais? Então, essa mesa ela faz o ajuste
ajuste, ela coloca a pessoa no equilíbrio dela. Também tem as influências externas, que com essas influências externas a gente também consegue limpar nessa mesa aqui no psicogerador. Eu trabalho com essa mesa, que é a mesa ancorada pela mestra Rovena. Todas as mesas têm tudo ancorado por uma esfera holística, né? Um ser superior a nós. Então, essa daqui é ancorada pela mestra Rovena. A mestra Rovena, ela trabalha com amor incondicional. Então, essa mesa aqui é uma mesa específica para relacionamentos. Então, aquela pessoa que ela não consegue se relacionar com o pai, com a mãe, com o irmão, ou até mesmo com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, a gente consegue trabalhar e ver o que está atrapalhando ela, se tem alguma influência externa atrapalhando, se tem alguma influência interna, se tem algum bloqueio energético, alguma crença que ela pegou para ela como verdade. É nessa mesa que a gente vai trabalhar, com a mesa da mestra Rovena, tá? Eu vou passar todas um pouquinho por vez e depois eu vou explicar como faz cada uma delas. Essa daqui, ela é ancorada pelo mestre Saint Germain. Então, essa mesa aqui é uma mesa com várias esferas holísticas, várias ferramentas. Aqui temos aromoterapia, florais de Bach, reiki, até mesmo a radiônica, que eu vou falar para vocês o que é depois. Então, essa mesa é uma mesa completa. Com essa mesa, a gente consegue trabalhar ambientes, pessoas, empresas. A gente consegue trabalhar com essa mesa com vários aspectos da vida, como físico, mental, emocional, financeiro, relacionamento. Então, é uma mesa completa. Ela não é focada só em um determinado ponto, mas ela é uma mesa totalmente completa. Então a gente não poderia deixar, né, passar os nossos animais, os nossos pets, ancorada por São Francisco de Assis. Então essa mesa a gente trabalha toda a vitalidade do animalzinho, porque todos nós temos corpos sutis, temos chakras e com a mesa a gente consegue harmonizar todos esses chakras, tá? Então aqui tem os chakras dos animaizinhos, a gente consegue visualizar como que tá a energia vital do animalzinho, porque às vezes um animal ele faz captação da energia da casa onde ele vive, né? Ele limpa e harmoniza os seus donos, então é muito importante fazer uma mesa para poder limpá-los também. Essa mesa é uma mesa exclusiva para trabalhar vidas passadas, sabe? Quando a pessoa ela sente que ela tem alguma coisa mas não, mal resolvida, não nessa vida, em outras vidas, essa mesa ela é uma mesa específica para ela. Eu particularmente, eu só trabalho com essa mesa quando realmente eu sinto a necessidade que precisa, ou uma outra mesa me identifica que eu preciso trabalhar vidas passadas da pessoa, tá certo? Mas tem essa ferramenta também. Esta mesa aqui, linda, maravilhosa, ela é ancorada por Mikao Sui, né? O recanalizador da egrégora do Reiki, que ele trouxe toda a simbologia. Então, essa mesa ela só pode ser operada por mestres de Reiki e mestres em Karuna. Tá? Então, se você é um mestre de Reiki, se você é um mestre no sistema Karuna, você pode operar essa mesa. Então, aqui, através dela, enviamos todos os símbolos e também trabalhamos todos os aspectos, tanto físico, mental, emocional. Então, é uma mesa totalmente geral. Temos esta outra mesa aqui, que é uma mesa ancorada pela Fraternidade Branca. Tá? Então ela também trabalha no geral da pessoa, físico, mental, emocional, relacionamento, pode trabalhar pessoas, pode trabalhar ambiente, pode trabalhar empresa, todas essas mesas, tá bom? Então também tem várias esferas holísticas, contamos também com a energia dos planetas, né, da astrologia, então é uma mesa bem rica. Esta outra mesa aqui que eu trabalho, ela é ancorada por Deus Ganesha, Deus da prosperidade e abundância. Então, esta mesa é uma mesa específica para a parte financeira, tá? Então, se você tem uma empresa que parece que está emperrado, parece que tem alguma coisa que não vai para frente, é nessa mesa que a gente vai trabalhar, especificamente. Às vezes, quem não, né? Dinheiro é sujo, pegou no dinheiro, lava a mão, tudo isso vamos criando crenças na nossa cabeça. E aí essa mesa ela vai limpando bem profundamente as crenças relacionadas a dinheiro, como o dinheiro não dá em árvore. E isso tudo atrapalha o nosso desenvolvimento financeiro, tá? Então é uma mesa boa para estar limpando isso. Esta outra mesa aqui é a mesa ancorada por Metatron.
tá? É uma mesa muito forte, é uma das mesas que eu mais trabalho. Ela também consegue trabalhar todos os aspectos da vida do consulente. Então, a gente trabalha nessa vida no passado da pessoa, vidas passadas e o futuro, tá? Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela vai fazer uma viagem daqui 2, 3 meses e a mesa pede para que a gente manda um auxílio para que ela sinta-se mais protegida nessa viagem, né? Então, às vezes, quando eu faço esse tipo de mesa, a pessoa fala depois para mim, lembra que você falou que daqui 3 meses mandou a ferramenta tal para me auxiliar? Eu fiz uma viagem, realmente lá eu senti que a energia estava um pouco pesada, então realmente era preciso dessa ferramenta. Então também é uma ferramenta muito rica que trabalha vários aspectos da vida. Temos essa linda aqui, que é ancorada por Miguel Arcanjo. É uma mesa específica para a parte espiritual. Então, quando aquela pessoa tem algum desequilíbrio energético, algum desequilíbrio espiritual, é mais essa mesa, porque ela tem muitas ferramentas aqui de orações para que a pessoa faça limpeza nela mesma por 21 dias, tá? Então, é essa mesa. E essa outra mesa aqui também, que é uma mesa ancorada por Saint Germain, só que ela é uma mesa voltada muito para a parte física. Trabalhamos órgãos vitais nela. Então, pessoas que têm diabetes, problema circulatório. Então, essa é a mesa que a gente utiliza. Então, essas são as mesas que eu trabalho. Essas mesas são da Escola Holística, onde eu sou credenciada para ministrar cursos e para fazer leituras de mesa radiônica. Mas existem várias mesas aí no mercado, cada um com a sua egrégora, cada um com o seu formato, e o que diferencia uma das outras, na realidade, são as esferas, o que está ancorado, quais as ferramentas ali. E como você sabe qual é a melhor mesa para você? Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero fazer uma mesa para relacionamento, eu vou e pego a mesa de relacionamento. Mas se a pessoa fala assim, eu estou precisando de uma mesa, e eu utilizo também a radiestesia para ver qual de todas essas ferramentas eu vou utilizar para fazer a mesa para ela, porque ela não tem o conhecimento que eu tenho e nem o conhecimento que vocês estão tendo. Então eu utilizo o pêndulo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a radiestesia, só dessa ferramenta aqui que a gente utiliza para trabalhar a mesa, tá bom? Então, como vocês viram em aulas passadas, que tem como programar o pêndulo, tudo direitinho, é a mesma forma que a gente utiliza na mesa radiônica. Então, o meu pêndulo está programado para o sentido horário, ele significa sim, e para o sentido anti-horário, ele significa não. O pêndulo é usado na radiestesia, ele pode ser tanto de madeira como de cristal, ou qualquer coisa que tenha uma ponta e uma corda se torna um pêndulo, tá certo? Então, essa é a ferramenta base que a gente utiliza na mesa radiônica. Qual é a diferença de radiestesia com radiônica? A radiestesia, como a gente utiliza o pêndulo, é para que a gente consiga identificar. Por exemplo, eu vou medir aqui a frequência física da pessoa, então eu vou utilizar a radiestesia, que é o pêndulo, que ele vai me dar a porcentagem através do gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, ele que vai me dar a porcentagem de como que tá a energia física da pessoa. E a radiônica, o que que é? A radiônica são gráficos que a gente utiliza para tratar essa energia. Tá? Então, se o pêndulo identificou através da radiestesia que está 30%, por exemplo, a radiônica ela vem para corrigir e chegar na porcentagem ideal do consulente. Tá? Deu para entender um pouquinho a diferença de radiestesia e radiônica? Bom, como que eu faço na mesa? Também usando técnicas de radiestesia, eu faço um testemunho. O testemunho, como a radiestesia e a radiônica trabalha com geometria sagrada, todo testemunho ele tem que ser em formato ou circular ou num decágono, como está aqui. Todo trabalho de mesa, a maioria deles ele é feito à distância. Por quê? A pessoa que ela está assistindo, ela não entende muito bem o que o pêndulo está falando. É o terapeuta conectado com a mesa e a egrégora da mesa. Então, se costuma trabalhar à distância, né? Então, você avisa o consulente que você está fazendo uma mesa para ele e no término da mesa, no término do seu trabalho como terapeuta, você vai enviar
um áudio explicando quais as ferramentas que saiu, o que você intuiu. Se você utiliza outras ferramentas, também você vai mandar para o seu consulente na hora. Por exemplo, eu utilizo bastante oráculos. Eu tiro uma cartinha aqui e mando junto também para o consulente uma mensagem que a cartinha está mandando. Então, você vai pegar um testemunho, né, um papel, e cortar em forma geométrica. Você cortando o papel na forma geométrica, você vai colocar como se a pessoa tivesse nesse papel. Vai colocar o nome completo da pessoa, a data de nascimento da pessoa, o endereço da pessoa e a cidade onde ela está. Feito isso, você vai colocar todas as mesas radiônicas. Tem esse gráfico aqui, que é um gráfico da radiestesia que se chama decágono. Quando você coloca o testemunho, que são os dados da pessoa, em cima de um gráfico da radiestesia, ele entende-se que a pessoa está presente, tá? Esse testemunho, ele pode ser dessa forma, né, montado, artificial, ou você pode pegar um testemunho realmente biológico, que é um fio de cabelo, que é um pedaço de unha, um pouquinho da saliva. Então, vamos supor, se a pessoa está presente, você pode pegar um cotonete, molhar na boca dela e colocar aqui como testemunho. Ela vai estar ali como presente. Tá certo? Então você coloca o testemunho aqui e aí sim você vai começar o seu trabalho de mesa radiônica. Colocando o testemunho aqui, você vai preparar o testemunho antes e vai colocar aqui. É muito importante todo o trabalho terapêutico, você como terapeuta, se preparar antes. Como que é isso? Preparar o seu ambiente com um óleo essencial, se preparar da forma que você quer, com óleo essencial, com preces, tudo o que você sabe, independente da sua religião ou crença. Isso é muito importante, tá? Porque nós estamos trabalhando com energia de outras pessoas, a gente vai mexer em egrégoras de outras pessoas, então isso é muito importante. Eu utilizo, depois tem a Zélia aí que vai falar para vocês, eu utilizo muito óleo essencial, passo no meu umbigo óleo essencial para minha proteção, além das minhas preces e orações. Então, depois que eu preparei todo um ambiente energético, me preparei como terapeuta, eu vou me colocar a serviço. Quando eu me coloco a serviço, eu já coloquei o testemunho da pessoa aqui na mesa, eu vou utilizar o meu pêndulo e vou fazer uma abertura de portal. Todo curso de mesa radiônica, você recebe uma iniciação para poder operar a mesa. O que é uma iniciação? É quando você é apresentada para a egrégora da mesa, tá? Então, eu sou apresentada na egrégora da mesa como praticante e como professora, tá? Como mestre nesse sistema. Então, você vai pegar o seu pêndulo. Todas as mesas têm um botãozinho. Nesse botãozinho, a gente se conecta na mesa. Todo o tempo eu vou ficar com o dedo nesse botão, tá? Que a gente chama como um botão cósmico. Então eu vou ficar com o dedo nesse botão e vou começar a fazer abertura de portal. Para fazer a abertura de portal, eu dou alguns comandos que eu aprendo no curso. Então eu coloco o dedo e eu vou, por exemplo, aqui, abrindo o portal da mesa radiônica astral. Abrindo o portal da mesa radiônica astral. Eu vou repetir todos os comandos 3 vezes. Porque o 3 tem um poder muito grande energético. Então, quando eu abro o portal aqui, eu vou no gráfico aqui também. Todas as mesas têm um gráfico com numeração. Eu vou perguntar para o pêndulo, o portal foi aberto? Ele vai me dizer se sim ou se não. Depois que eu abrir o portal, eu como terapeuta vou me colocar à disposição na mesa. Então, eu pego o meu pêndulo e coloco o meu dedo no botão e vou. Eu, Fabiana de Fátima Borges Ibanez, me coloco como terapeuta na mesa radiônica astral. E isso eu falo também 3 vezes. Depois que eu fiz esse comando, eu vou perguntar para a mesa se eu, como terapeuta, também estou conectada na mesa. E aí ela vai me falar se sim ou se não. Se ele me falar que sim, eu vou perguntar para a mesa se existe alguma ferramenta para minha proteção. Porque às vezes, além de toda a proteção que eu fiz no ambiente, além de toda a proteção que eu fiz em mim mesma, eu também preciso de alguma ferramenta que esteja ancorada na mesa para me proteger, né? Porque como eu disse, eu estou mexendo com energias de outras pessoas. Então, eu vejo aqui, preciso de alguma ferramenta para minha proteção? O pêndulo vai me direcionar
para qual ferramenta eu quero ir, porque ele também faz um movimento assim, faz um movimento assim, faz circular. E aí me perguntam muito: ah, o pêndulo chegou aqui, ele vai para lá, ele fica assim. Como que você sabe se é essa ferramenta para usar ou se é essa aqui? Quando a gente trabalha com a mesa radiônica, nós trabalhamos também com a mesa psiônica, que nós utilizamos o nosso psique. E o nosso psique vai falar pra gente qual ferramenta, se é essa que o pêndulo está me informando ou essa. Então a gente vai usar muito também na mesa a intuição, tá? Então ele deu aqui o comando para mim que eu preciso de uma ferramenta, vamos supor, de cromoterapia. Ele me deu a cromoterapia, eu vejo aqui e pergunto para ele qual cor de cromoterapia. Ele vai me dar a cor. Eu venho aqui e vou enviar a cor para mim. Eu sou ativar o amarelo para minha proteção. Eu sou ativar o amarelo para minha proteção. No que eu faço isso, a ferramenta da cromoterapia amarela já vem para mim, para que eu possa me proteger. Tirando isso, depois que eu fiz todos os comandos para minha proteção, eu vou conectar o consulente na mesa. Então, agora a gente vai colocar o consulente na mesa, né? O que é o consulente? É o cliente. A gente não pode falar paciente porque não somos da área da saúde. Então, é um consulente ou cliente. Então, eu com o testemunho dele aqui montado ou físico, biológico, eu coloco no gráficozinho que eu mostrei para vocês, com o meu dedo no botão, eu vou dar o comando. Eu vou dar o comando que é conectando, aí eu vou falar o nome da pessoa completo e todos que o plano divino queira aqui incluir, porque às vezes pode ser que tenha mais pessoas a ser trabalhada, né? Então eu vou dar o comando aqui por 3 vezes até que o consulente entra na mesa. Colocando todo esse trabalho de abertura de portal, eu me colocando a serviço na mesa e colocando o consulente na mesa, aí sim eu começo o trabalho, tá? E cada mesa se trabalha de uma forma. Vale muito, é importante ressaltar que para você fazer uma leitura de mesa, você precisa ter a iniciação, você precisa de um curso. Aqui a gente só está mostrando que existe essa ferramenta aí no mercado para que você possa ter um conhecimento melhor, tá bom? Então, cada mesa aí, depois que você fez toda a conexão, cada mesa trabalha de uma forma. Então, é isso que eu teria para mostrar hoje para vocês nesta mesa aqui radiônica. Agora eu vou mostrar um pouquinho na prática. Essa mesa é um psicogerador, que é uma mesa mais simples, para que vocês consigam visualizar como que o pêndulo faz o trajeto deles, né? Porque ele vai falar, ah, será que é a pessoa que não manipula, né? Porque na realidade tudo tá no nosso sistema nervoso e só as pontas que faz o pêndulo mexer, as pontas dos dedos que faz o pêndulo mexer. Então eu vou mostrar para vocês na prática certinho como faz aqui a mesa. Bom, depois que você terminou todo o trabalho do seu consulente na mesa, mandou todas as ferramentas para ele, tá tudo certinho, a mesa passa para você, você vai fazendo perguntas objetivas para a mesa. Lembrando que o pêndulo não é um oráculo, tá? Não tem como eu falar assim, ah, eu vou ganhar na loteria, ah, eu vou ter filho. Não dá para você fazer isso. Ele vai só mostrar para você coisas mais objetivas, sem ser adivinhatórios, né? Para quê? Para que você possa se harmonizar e equilibrar. Então, não é uma ferramenta adivinhatória. Então, você com um pêndulo aqui, depois que você fez todo o trabalho da mesa, você vai fechar o portal. Lembra que a gente abriu no começo, como que abre um portal, tudo direitinho? Depois que eu fiz toda a ferramenta do consulente, eu vou fechar. Então, quando eu abro um portal, eu abro o portal sempre no sentido horário. Quando eu vou fechar um portal, eu fecho ele no sentido anti-horário. Então, eu coloco o dedo aqui e eu vou dar o comando no sentido anti-horário, fechando o portal da mesa radiônica astral e trazendo todas as curas necessárias. Que essas curas sejam enviadas para o Criador de tudo que é e entregue para o consulente conforme o seu merecimento, tá? Porque toda ferramenta terapêutica, inclusive a mesa, não é mágica, né? Então a gente faz aqui o trabalho para que a pessoa se harmonize, mas vai depender das atitudes que ela tem no seu dia a dia.
Então não adianta a gente conseguir limpar toda energeticamente aqui, a pessoa sai na rua e começa a xingar outras pessoas. O trabalho terapêutico não vai fazer efeito, porque tudo é de dentro para fora. Então todo o trabalho terapêutico a gente auxilia a pessoa para que ele consiga ter uma qualidade melhor, mas desde que ele queira e desde que ele também mude os padrões dele. Então tudo isso na hora que a gente atende, que eu vou passar o áudio para o consulente explicando o que passou, qual a ferramenta que saiu, eu vou passando também algumas práticas para ele fazer diária, né? Porque não é simples, é desafiador o nosso mundo que a gente vive, só que a gente precisa fazer com muito amor, com muito cuidado e respeito a nós mesmos, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu teria para passar para vocês aqui sobre a mesa. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês a mesa, o psicogerador na prática, tá bom? Eu vou falar aqui com a Zélia, mostrar a Zélia como voluntária. A gente vai colocar, como vocês já viram, como que é o testemunho preparado, a gente vai colocar agora o testemunho biológico, tá? Não vou pedir para que ela coloque o dedo aqui, que ela poderia colocar o dedo aqui, mas para que vocês possam ver o movimento do pêndulo, a gente vai colocar um fio de cabelo aqui. Vamos lá, então a Zélia Primeiro, fiozinho de cabelo. Um fiozinho de cabelo pra gente colocar aqui no decágono. Bom, então o fio tá aqui no decágono. Então, esta mesa aqui também trabalha bastante com a radiônica. E esse gráfico que aparece aqui rodando, esse daqui é um gráfico também da radiônica, onde eu vou posicionar ele num ponto melhor, a gente chama de ponto zero. Então eu coloco o meu dedo aqui no botão, todas as mesas têm dedo, e eu vou perguntar qual é o melhor ponto zero da Zélia. Então aí o pêndulo vai me direcionar e eu vou virar aqui o meu gráfico no ponto zero da Zélia. Colocando aqui no ponto zero, eu vou vou perguntar para o pêndulo se está correto o ponto zero. E ele me diz que sim. Então, com o dedo aqui, eu vou forçar ele com a minha mão no sentido vai e vem. E eu vou perguntar aqui para o pêndulo. Pêndulo, existe alguma influência externa atrapalhando a Zélia? E eu aguardo. Não tem influência externa. Existe alguma influência interna atrapalhando a Zélia? E o pêndulo, ele muda o percurso dele, me dizendo que sim, que tem. Agora, eu vou perguntar o que é essa influência interna. Então, eu volto aqui forçadamente o pêndulo e eu vou perguntar, existe alguma influência interna de formas e pensamentos atrapalhando a Zélia? Existe alguma influência interna de programa de vida atrapalhando a Zélia? Existe alguma influência interna de realização atrapalhando a Zélia? Por enquanto ele não está me falando nada. Existe alguma influência interna atrapalhando a Zélia de amar a si mesmo? Existe alguma influência interna atrapalhando a Zélia de medos e inseguranças? Existe alguma influência interna atrapalhando a Zélia de sentimentos de culpa? O pêndulo mudou o percurso nessa pergunta. Então, eu vou aqui no caracol, coloco onde ele me falou e eu vou dar o comando. Ajusto, harmonizo e equilibro o sentimento de culpa que possa estar atrapalhando a Zélia. Ajusto, harmonizo e equilibro o sentimento de culpa. E isso eu vou falando mentalmente ou com voz alta até que o pêndulo comece a cruzar de novo, porque ele está harmonizando esse sentimento de culpa na Zélia. Ajusto, harmonizo e equilíbrio. Ajusto, harmonizo e equilibra. Ajusta, harmoniza 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 e equilibra. Até o pêndulo comece a ir e vir novamente. Quando o pêndulo vai e vem novamente, significa que aquele sentimento foi ajustado. Então, eu volto o meu caracol e continuo as perguntas. Essa forma é desta mesa, tá bom? Existe algum sentimento interno de sentimento de posse?
Existe alguma influência interna de violência atrapalhando a Zélia? Deu que sim também. Tudo isso, gente, pode ser no inconsciente ou energético, tá bom? E aí eu vou dar o comando de novo. Ajusta, harmoniza, equilibra, influência interna de violência. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. 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 Tá vendo? Ele já voltou. E ele já voltou. Volto pro meu caracol e continuo as perguntas. Porque essa mesinha tem aqui para eu fazer as perguntas. Existe alguma influência interna de influências de vidas passadas atrapalhando a Zélia? Existe alguma influência interna de ideias rígidas? Existe alguma influência interna de lembranças do passado? Existe algum chakra que está desequilibrado da Zélia? Deu que sim. E agora a gente vai no pesquisa. Qual chakra? É o chakra básico? É o umbilical? É o plexo solar? Nós que somos terapeutas, trabalhamos com pessoas, geralmente o plexo solar a gente precisa harmonizar e equilibrar constantemente. Eu volto aqui o caracol e vou. Ajusto, harmoniza e equilibra o plexo solar da Zélia. Ajusta, harmoniza e equilibra o plexo solar da Zélia. Ajusta, harmoniza e equilibra o plexo solar da Zélia. Ajusta, harmoniza e equilibra, ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra, ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Parou. Eu vou lá. A gente parou no plexo solar. Existe o chakra, mais algum chakra? O chakra cardíaco está desequilibrado? O laríngeo, o frontal e o coronário? Os demais chakras estão todos equilibrados. Então vamos lá. Existe algum triângulo plânico desajustado? Alguns ciclos? Alguns sistemas? Alguma glândula? Algum órgão? Pequenos chakras? A parte espiritual? A parte mental? A astral? A etérica? E o físico? Acabei as perguntas, eu venho aqui. Posso fechar a mesa? Sim. Então eu venho, faço um agradecimento, agradeço a toda a egrégora que esteve aqui, me intuindo, me amparando, que todas essas ferramentas que foi ajustada, harmonizada e equilibrada seja enviada para o astral e devolvido para o meu consulente conforme o seu merecimento. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim encerramos essa mesa. Mesa radiônica é um processo demorado. Por esse motivo que eu faço todos os meus atendimentos online. Porque às vezes a pessoa não entende o que eu estou falando. Essa mesa aqui ainda é uma mesa simples, as perguntas simples, mas as outras que tem mais egrégoras, que ela só não harmoniza e equilibra, que ela pode ir para o passado, para o futuro, trabalhar o emocional, o espiritual, então é uma mesa um pouco mais demorada, que ela tem duração, um atendimento de 1 hora a 1h30, então por isso eu não faço a parte presencial e é só a parte online, tá bom? Então eu espero ter contribuído para vocês esse pequeno ensinamento. Quero ver se a Zélia tem alguma pergunta. Eu queria que você falasse quais os tipos de pergunta que tem aqui nesta roda que você falou. Então, o que pode atingir, por exemplo, apenas a pessoa realmente física, você falou da parte espiritual, da parte mental, mas o equilíbrio também, ele chega, por exemplo, na residência da pessoa, onde ela trabalha, onde ela estuda, ou relacionamentos interpessoais. Eu queria saber o que atinge. Então, é assim, cada mesa vai trabalhar numa egrégora, igual eu falei. Esta mesa aqui, por exemplo, ela só trabalha... Por exemplo, eu estou fazendo para você, só vai trabalhar você, não vai trabalhar sua residência.
Se eu tiver que fazer na sua residência, eu vou fazer pela planta da sua casa, porque às vezes tem memórias nas paredes, e aí eu vou trabalhar as memórias, não as pessoas que lá moram. Então, muitas vezes eu faço na planta da casa e nas pessoas. Só que tem uma coisa muito importante. Toda vez que você vai mexer em alguém, na estrutura de alguém, em todos os corpos, essa pessoa tem que estar ciente. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, meu marido não está trabalhando, você pode fazer uma mesa para ele? E a minha pergunta é a seguinte, ele não está trabalhando, quem quer que ele trabalhe? Ele quer trabalhar? Ou é você que queira que ele trabalhe? Então, é muito importante que todo trabalho terapêutico, a pessoa, pelo menos os que eu trabalho, a pessoa ela saiba que estão mexendo no campo áurico dela. Tá? Porque senão passa a ser de vez um trabalho terapêutico uma obsessão, porque eu estou mexendo em algo que eu não tenho permissão para aquilo, né? Então a mesa radiônica trabalha a pessoa, a não ser que a pessoa chega para mim e fala assim, não, eu quero trabalhar a minha casa, eu vou fazer para casa. Não, eu quero trabalhar o meu carro, eu vou fazer com os dados do carro, porque às vezes o carro quebra, fica quebrando toda hora. Não, eu quero trabalhar para minha empresa, eu vou fazer com a empresa. Se tiver mais de um sócio, não tem problema. Um autorizando, não tem problema, eu posso fazer. É a mesma coisa em relacionamento. Tem o marido e a mulher quer fazer uma mesa, o marido nem sabe, não tem problema, porque aí eu estou mexendo no relacionamento deles com a autorização dela, tá? Então é assim que funcionam as mesas. É interessante saber que tem que haver um respeito, né? Sim. E a autorização da pessoa quando tem, por exemplo, né, que te atingir mais pessoas, né? Por exemplo, quando você fala de empresas, são muitas empresas que tem muitas pessoas, não somente os sócios, mas tem os funcionários e cada um tem assim a sua forma de agir. São muitas energias, já que nós somos todos energia, não é verdade? Então seria interessante, né? Então, na empresa eu vou pegar o CNPJ da empresa, o nome dos sócios e vou fazer uma harmonização geral da empresa, tá? Então eu vou verificar se tem alguma coisa impedindo que a empresa cresça, eu vou verificar como que está o ambiente da empresa e harmonizar o ambiente em si, né? Não vou trabalhar funcionário por funcionário, até mesmo que não tem como fazer isso na mesa. É porque muitas energias, são muitas pessoas, muitas por exemplo, uma vinculadas. Empresa grande, né? Por exemplo, um comércio, uma indústria, de repente uma indústria que é muito grande, como você trabalharia? No caso, você faria dessa forma? Só para ajustar e equilibrar energeticamente a empresa, né? Para ver se tem algum empecilho de magia, mal olhado, inveja, alguma coisa assim atrapalhando que a empresa cresça, né? Então todo esse processo é trabalhado na mesa, mas a nível energético, a empresa no geral, não pessoa por pessoa. Então na mesa a gente consegue também trabalhar o veículo e nisso, ver o que está constando energeticamente no veículo. Né? E assim vai, todos os seres. Por exemplo, você falando até novamente de residência, de indústria, por exemplo, de um comércio, etc, né? Como você fez essa limpeza energética no ambiente, as pessoas que estão ali, elas têm um certo benefício também. Sim, né? Porque o ambiente está limpo, né? Você vai limpar o ambiente, né? A mesma coisa quando você vai e faz uma prece na sua casa, você vai estar limpando energeticamente o ambiente. Muito interessante tudo isso. Quantos benefícios nós podemos atingir apenas com uma mesa radiônica? Sim, Eu queria que você falasse um pouquinho mais, inclusive, quando a pessoa vai te procurar para, por exemplo, uma mesa. No caso, você pode auxiliar em que problemas que a pessoa tenha? Problemas ou então a parte de objetos, automóvel você já falou, ambientes... Ela vai me trazer a questão, né? Se ela falar assim, meu problema é financeiro, a gente vai trabalhar com a mesa de financeiro. Se ela falar assim, não, queria dar uma harmonização geral, eu vou fazer a geral. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu tenho problema financeiro, só que o problema não é financeiro, é que tá repercutindo no financeiro, mas ela tem outro tipo de problema, por exemplo, no familiar. Então não adianta eu chegar e fazer o financeiro para a pessoa, sendo que o foco dela é familiar. Só que a pessoa acaba não enxergando isso. Então é muito importante, eu gosto bastante quando a pessoa deixa que eu faça o meu trabalho para ver qual é a ferramenta que ela precisa naquele momento.
Interessante. Eu ia te falar, inclusive, fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de saúde. Nós sabemos que a saúde física, ela se origina de problemas emocionais e etc. Nós somos um todo e falamos sempre nas aulas sobre isso. Como que você pode auxiliar uma pessoa, por exemplo, com uma saúde debilitada? Então, eu faço a mesa para harmonizar todos os campos dela, para que ela tenha mais força e consiga se alimentar de forma mais saudável, né? De repente, se ela não tiver alguma debilidade, mas fazer uma atividade física. Então, a mesa, ela ajuda a pessoa a tomar ações, a ter ações, né? Agora, se ela tá só acamada, é como se fosse a nível energético mesmo. A gente só mexe nos corpos e nos chakras da pessoa, harmonizando e equilibrando para que ela passe da melhor e mais elevada maneira aquele processo dela. Muito bom. Vocês perceberam como as terapias integrativas e holísticas, elas se unem como um todo. Então, ela falou apenas das mesas, mas eu sei que ela trabalha com outras ferramentas, aliás, muitas ferramentas, são mais de 50 terapias que ela estudou. Sim. E ela utiliza nas aulas, eu sou aluna dela também, ela utiliza várias ferramentas, inclusive quando ela ensina e quando ela trabalha também. Mas aqui nós estamos focando sobre a mesa radiônica. Isso. E lembrando aqui também, né, que a gente só fez uma demonstração, tá bom? Então, por isso que apareceu poucas coisas, a gente não foi a fundo, não preparamos o ambiente, apesar de estarmos gravando aqui, né, com certeza quando uma ou mais pessoas falam, né, do bem, o bem ali está, mas a gente não preparou o ambiente para isso, então com certeza aqui teria mais coisas para que a gente possa estar trabalhando, né? Com certeza. E apesar disso, apesar de ela ter falado que não teve esse preparo, claro que nós sempre começamos com uma prece antes de fazer cada gravação, e onde estamos num ambiente tem que ter esse respeito. Sim. Eu senti, sim, quando ela falou do plexo solar, eu senti mexer no meu plexo solar. Realmente nós terapeutas temos que ter mais cuidado, mais oração, mais preces. Nós temos que estar conectados nesse todo, né? Que é o nosso Pai Criador e todos esses anjos de luz que nos auxiliam, não é verdade? Isso é maravilhoso. E apesar de tudo, eu senti que eu recebi esse alívio, esse bem-estar, essas bênçãos. Muito obrigada, Fabiana. Então é isso. Tá? Se vocês têm interesse de fazer um curso, procure, né, uma pessoa que você se identifique para que possa fazer o curso. Eu realmente ministro cursos de mesa e também faço leituras, tá bom? Então fica aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Também deixa aqui nos comentários que eu teria o maior prazer de responder. Eu, como aluna dela, inclusive, eu super recomendo os cursos da Fabiana Ibanez e vocês vão amar. Muito obrigada, gratidão. Obrigada. Bom dia, queridos amigos do nosso curso de naturopatia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem e que hora que vocês forem assistir também, né? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um fruto muito popular aqui no Brasil, que é o nosso amigo coco. Este daqui é um coco seco, que veio para mim direto da Bahia, ganhei ele de presente, porque minha tia sabe que eu gosto muito de coco, né? E tem alguns irmãos que moram na Bahia, trouxe para mim. Porém, você não precisa esperar um coco chegar da Bahia para obtê-lo não, tá? O coco é bem fácil de ser encontrado aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade que você esteja do país. Basta que você vá até uma feira livre, ou um supermercado, ou uma rede de atacadista, que geralmente esse alimento está bastante disponível e acessível a todos, tá? Bom, eu sou um fã incondicional do coco, como eu falei anteriormente. Então, eu acho que esse alimento é um alimento muito rico, muito benéfico para a nossa saúde. Então, a gente, ao invés de buscar coisas caras, coisas difíceis ou procurar soluções milagrosas, basta que a gente comece a utilizar os alimentos que estão à nossa disposição e que são simples, fáceis e baratos de achar, tá? Olha, o coco, apesar de gerar muita confusão, muita gente pensar que o coco é um alimento originário do Brasil, o coco ele vem do sul da Ásia, né? Ele não foi
nascido e plantado, ele não é uma planta nativa do Brasil. Ele foi trazida pelos portugueses na época das capitanias hereditárias, isso há muitos anos, né? Porém, como o coco gosta muito de praia, gosta muito de mar e se beneficia muito dos sais minerais que estão disponíveis lá na água, quando ele veio e foi plantado no litoral do Brasil, mais especificamente na região Nordeste, não demorou muito para ele se espalhar pelo país e se tornar uma planta muito popular e muito fácil e muito acessível. Tão boa que esse é um dos poucos alimentos hoje que não sofre com efeitos de agrotóxicos, né? Então se a gente tem uma grande preocupação hoje, que é o excesso de agrotóxicos e fertilizantes na nossa alimentação, se nós quisermos aproveitar os benefícios do coco, essa hoje é uma planta que sofre pouco com esses efeitos, tá? Como essa planta veio do sul da Ásia e deu muito certo aqui no Brasil, as pessoas começaram a aproveitar todos os seus benefícios e todas as suas formas de utilização, tá? Como vocês podem observar no coco seco, ele tem uma casca bem dura, bem rígida. Esse daqui é um pouco menor, né? Mas também é a mesma origem. Esses daqui, inclusive, são cocos da Bahia. Eles ganharam esse nome popular aqui no Brasil porque eles foram plantados no litoral do Nordeste, em específico na região da Bahia, né? Então esse aqui já tem um nome certo de coco da Bahia, ou também é chamado de crânio, né? Esse aqui são os mesmos cocos, né? A gente, apesar desse aqui ter sido comprado na feira e esse daqui ter sido ganhado, esse aqui é apenas um pouco mais graúdo e ele não tem muito, como ele não tem muito efeito de agrotóxico, muito efeito de fertilizantes, os resultados são praticamente os mesmos, né? Porém, da onde ele é plantado, pode ser que ele seja um pouco mais doce, tem um toque um pouquinho mais salgado, isso depende de onde ele foi plantado, né? E essa casca do coco aqui, que é chamada de mesocarpo, também é uma coisa muito utilizada, inclusive em artesanatos, né? Para plantações, pessoas que querem utilizar de meios naturais para produção de teatro ou qualquer outra coisa que você possa fazer. Essa é a vantagem do coco. O coco é um alimento que pode ser aproveitado 100%, né? Não é só a polpa do coco que é interessante. Desde a água que está dentro do coco até a casca, tudo pode ser utilizado. Bom, como a gente já sabe a origem do coco, a gente pode falar agora diretamente dos benefícios nutricionais de consumir essa fruta. E para quem estiver interessado em se aprofundar melhor nos estudos depois, além da carta que eu vou deixar disponível com o número de 997 no nosso curso, pode utilizar também o livro do Hilton Claudino, né? Que é o livro Frutas e seus benefícios para a saúde e a beleza. Eu obtive parte das informações para produzir essa aula diretamente desse livro. Também utilizei como fonte de referência bibliográfica os conhecimentos do Dr. Laí Ribeiro. Quem segue o canal dele já sabe que ele fala bastante de coco, ele é um defensor ferrenho do coco também, assim como eu, né? Caso alguém queira ter acesso a melhores informações, se aprofundar e ver o que de fato o coco pode fazer bem para a sua saúde, basta utilizar uma dessas duas fontes ou qualquer fonte confiável que você tenha para falar do assunto. O coco, ele é um super alimento, tá? A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas reconhecem esse fruto como um dos alimentos mais completos que existem disponíveis na natureza e prontos para serem consumidos, tá? Ele é uma incrível fonte de gorduras saturadas, tá? 67% das gorduras do coco são de origem saturada, ou seja, elas são ácidos graxos de cadeia média, que além de serem muito bem absorvidos pelo organismo, também são gorduras que não se transformam quando a gente faz algum tipo de processamento. Por exemplo, se você coloca um óleo vegetal numa panela, ele pode virar uma gordura transaturada pela hidrogenação que recebe ou simplesmente pelas cadeias naturais que esse óleo obtém. Com o coco você não tem esse problema, tá? Não existe como transformar essa gordura saturada em algum outro tipo de gordura, então ela entra no nosso organismo, apresenta diversos benefícios, tá? E, enfim, deixa a saúde muito melhor. 3 ácidos graxos saturados de cadeia média que compõem a gordura do coco são os ácidos caprílicos, ácidos cápricos e ácidos láuricos, tá? Esses três ácidos graxos saturados de cadeia média, eles entram no nosso organismo e são absorvidos diretamente pelo fígado, sem a necessidade de utilização de bile, ou seja, sem a necessidade de intervenção da vesícula biliar. Então, se você é uma pessoa que porventura teve que remover a sua vesícula ou a sua vesícula não está funcionando muito bem, ao invés de deixar de consumir o óleo de coco, você precisa consumi-lo para melhorar o seu fígado
e melhorar o funcionamento da sua vesícula também, tá? Então, tanto consumir coco quanto consumir óleo de coco são duas coisas benéficas para que a saúde do seu fígado e a saúde da sua vesícula retorne à estabilidade. Falando inclusive de saúde do fígado e da vesícula, consumir coco ou consumir óleo de coco, ao invés de engordar como muitas pessoas pensam, esse alimento é um alimento emagrecedor, porque essas gorduras se transformam no fígado em energia termogênica. Então esse mito das pessoas acreditarem que o coco e o óleo de coco engorda porque é rico em gorduras é apenas uma desinformação que foi dissipada por muito tempo pela indústria farmacêutica ou por qualquer outra indústria que você possa vincular, porque não existiam ainda estudos que comprovavam de fato os benefícios desse alimento. Então, caso você esteja com medo de consumi-lo porque você está acreditando que vai engordar ou coisa do tipo, pode ficar despreocupado que esse alimento é um excelente alimento termogênico, tá? Bom, consumindo o coco, você tem os seguintes sais minerais: potássio, magnésio, cálcio, ferro, fósforo, selênio e sódio. Todos esses minerais no coco são de alta biodisponibilidade, então tudo que você consumir no coco, dentre esses minerais, serão absorvidos 100% pelo organismo, tá? Vitaminas. Ele é rico em vitamina B1, tiamina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico, B6, piridoxina e D3, colecalciferol. Então, se você quer uma fonte natural e vegetal de consumo de colecalciferol, ao invés de você comprar suplementos de vitamina D3 disponíveis na farmácia, você pode apenas consumir coco, que é muito mais barato e muito mais saudável para o seu organismo, sem deixar nenhum tipo de efeito colateral, tá? Tanto o coco quanto a água do coco possuem os mesmos nutrientes. Qual que é a diferença então do coco verde para o coco seco? O coco verde, que é aquele que está revestido ainda da cor verde, que é muito mais disponível em água do que o coco seco, ainda está com os seus minerais, os seus nutrientes, os seus aminoácidos disponíveis na água, tá? Então, se você consumir a água do coco verde, você está obtendo todos aqueles benefícios. O coco que já secou transformou essa água na parte da copra, que é a parte branca do coco que a gente tem disponível quando a gente abre o coco seco, né? Então a gente tem a parte de fora que é o mesocarpo e a parte branca do coco que está dentro é nomeada de copra. Para quem já ouviu esse nome em algum momento, agora sabe o que é a copra, né? Então quando a água se transforma em copra, todos aqueles nutrientes ficam concentrados ali. Então a diferença basicamente é essa. No coco verde, a água de coco ela é um pouco mais rica do que o coco, né, em si. E no coco seco, a parte da copra é mais rica em nutrientes do que a água. Inclusive, um coco seco tem pouca água, né? Então isso já significa que tudo aquilo foi transformado. Falando um pouco agora do queridinho do Brasil também, que ficou muito famoso de 10 anos pra cá, né? Muita gente vem divulgando todos os benefícios que ele tem, que é o óleo de coco, tá? O óleo de coco ele tá aqui nesse potinho. Eu vou chegar até um pouco mais perto da câmera pra gente conseguir enxergar melhor. Esse daqui é um óleo de coco extra virgem, tá? Esse daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, é um óleo de coco extra virgem, que foi extraído diretamente da copra. A gente vai falar um pouco sobre esses métodos de extração. Vou deixar ele aqui na mesa para a gente continuar conversando um pouquinho. O óleo de coco é um óleo extraído a frio, tá? Ele não pode ser extraído em altas temperaturas, porque senão danifica as propriedades nutricionais do alimento, né? Também é um super alimento, assim como o coco. Não fiquem com medo do óleo de coco. Eu já notei que na internet existe uma grande desinformação sobre o óleo de coco, né? Fica uma parte de pessoas atacando o óleo de coco e outra parte de pessoas defendendo. Então quando a gente fala de alimentos naturais, alimentos que estão disponíveis na terra, inclusive no solo aqui do Brasil, a gente não precisa ficar com tanto medo, tanto pânico, né? E muito pelo contrário, já pensar nos benefícios, porque tudo que nasce aqui na nossa terra é extremamente benéfico para a nossa saúde, tá? Os mesmos ácidos graxos que você encontra no coco, você encontra no óleo de coco. 67% do óleo de coco é composto de ácidos graxos saturados de cadeia média, tá? Então, se você acredita que o óleo de coco vai te engordar de alguma forma, como eu já falei, isso também não existe.
o óleo de coco consumido regularmente, se possível diariamente, muito pelo contrário, ele vai ajudar você a controlar o seu peso através da digestão dos ácidos graxos de cadeia média e conversão em energia termogênica. O que é uma energia termogênica? É uma energia que vai nos dar disposição e melhorar o gasto de gordura dentro do nosso corpo. Deixar o coco ali? Pode. Vou almoçar. Pode almoçar, mas já está atrasado. Não existe acúmulo de gordura quando você consome óleo de coco. Então, tanto pessoas que estão com problema de obesidade, quanto pessoas que são magras ou que estão com problemas de raquitismo podem consumi-lo. Por quê? Quanto pessoas com problema de obesidade, quanto pessoas magras ou pessoas magras demais, que são as pessoas que têm problema de raquitismo, podem consumi-lo com segurança. Porque o óleo de coco, além de ser rico em ácidos graxos saturados de cadeia média, é rico em aminoácidos, que ajudam a formação e a composição muscular do indivíduo, tá? Então, se você está precisando finalmente emagrecer, ou se você quer ganhar um pouco mais de massa muscular, melhorar a sua saúde em diversos aspectos, o que você pode fazer? Substituir todos aqueles suplementos caros, que são ricos em leite ou ricos em ovos, ou aqueles termogênicos caríssimos que você acha na internet, pelo óleo de coco. É uma substituição simples, fácil de ser utilizada. Você pode adicionar esse óleo de coco no seu café pela manhã, tá? É a melhor maneira de consumir. Se você tomar café ou tomar chá, você coloca uma colher de sopa de óleo de coco ou 2 colheres de sopa de óleo de coco, depende do que o pêndulo vai falar para você, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em pêndulo em algum momento aqui nas nossas aulas, mas é muito importante você fazer a utilização do pêndulo, tanto para consumir coco in natura quanto para consumir o óleo de coco. Eu acho essa a situação mais segura, mas se você quiser fazer o consumo diário de algum desses nutrientes, se você não quiser usar o pêndulo, 1 a 2 colheres de sopa de óleo de coco são benéficas para a sua saúde, ou 20 a 30 gramas de copra, que é a parte do coco seco, né, que você pode fazer o consumo disso diariamente. Tanto o óleo de coco quanto a copra, que é a parte branca do coco, como eu já disse algumas vezes, devem ser consumidas longe de refeições pesadas, tá? Você não pode consumir o óleo logo depois do almoço ou logo depois da janta. Ou você consome no seu café da manhã, ou você consome no seu lanche da manhã, da maneira que você preferir, adicionando algum cereal, alguma coisa que seja benéfico para a sua saúde. Além de tudo que eu já falei para vocês aqui, o óleo de coco tem diversos benefícios para diversos problemas de saúde diferentes, tá? Existe uma lista que vem sendo estudada pouco a pouco, mas a ciência vai estudando de maneira correta até chegar às conclusões necessárias, que o óleo de coco interage em até 600 doenças diferentes, tá? Vou citar algumas aqui, porque pode ser que você tenha alguém na sua família, ou até mesmo você esteja com algum desses problemas, e você pode utilizar o óleo de coco para melhorar a sua saúde. Primeiro ponto, o óleo de coco para utilização e tratamento da obesidade. Como eu já disse aqui, é o melhor remédio que existe para a obesidade. Você corta o consumo de derivados de origem animal, como carne vermelha, leite de vaca, que é muito maléfico para a saúde. Enfim, vamos fazer uma aula depois também falando sobre esses derivados de origem animal para a gente entender melhor isso. E adicione o óleo de coco ou no seu café ou com algum cereal que você queira consumir durante o dia, ou simplesmente puro também, se você gostar. Você vai tratando a obesidade de dentro para fora. Você vai removendo todos os problemas que ela causa dentro de você e já faz um tratamento completo no seu organismo através do óleo de coco, tá? Óleo de coco para quem está com Alzheimer. Aqui na nossa carta que vai ficar disponível para vocês, eu vou deixar aqui uma referência de um livro best-seller, onde a pessoa tratou o marido com óleo de coco, que estava com um caso de Alzheimer avançadíssimo, tá? Ele era contador da empresa, ele tinha uma vida ativa, de repente o Alzheimer, de maneira muito rápida, atacou o cérebro dele, e já sem esperança nenhuma, sem ter o que fazer, ela começou a dar 2 colheres de sopa de óleo de coco para ele por dia. E em 6 meses ele voltou a todas as suas atividades normais, voltou a fazer tudo o que ele fazia, voltou a ser o contador da empresa que eles trabalhavam, com baixíssimas limitações, tudo isso usando apenas óleo de coco, tá? Não teve nada demais, ela descreve lá o que ela fez usando o óleo de coco. Óleo de coco para o tratamento do câncer.
Se você tem alguém que está sofrendo desse malefício, sofrendo desse transtorno, que é algo terrível, que tem que passar por quimioterapia, fazer diversos tratamentos, diversos processos, eu recomendo que você comece ou administrar, ou pelo menos tentar convencer essa pessoa a utilizar o óleo de coco extra virgem diariamente. Vai fazer muito bem para ela. Se ela já fez quimioterapia, se ela não fez, se ela já fez radioterapia ou não fez, se ela ainda vai fazer, pode fazer a administração do óleo de coco. Não existe nenhuma restrição para o óleo de coco, inclusive, tá? Eu conheço uma história de uma informação que o óleo de coco faz mal para o fígado, ou o coco faz mal para o fígado, ou a gordura do coco faz muito mal para a saúde em geral. Pode desconsiderar essas informações. Já existem estudos científicos documentados em livros. Vou deixar um livro aqui na carta também para quem quiser consultar. O único problema é que esse livro está em inglês, né? Eu entendo um pouco de inglês, consegui fazer a leitura. Mas ele também pode ser traduzido, os trechos importantes você acha traduções na internet, desmistificando todas essas questões do óleo de coco, tá? Inclusive todas as questões das gorduras. Então, se você é uma pessoa que ainda, de alguma forma, não quer utilizar gorduras porque acredita que as gorduras façam mal para a sua saúde, é bom já deixar esse conceito de lado, porque as gorduras, especialmente as de origem vegetal, são muito boas para a saúde, tá? Um último ponto a falar do óleo de coco, caso vocês queiram ler mais informações sobre ele, está tudo disponível na carta. Eu não vou falar muito tempo aqui para a gente não estender muito a nossa aula, tá? Uma última informação sobre o óleo de coco: os 3 tipos mais populares que nós temos hoje disponível aqui no Brasil para compra são o seguinte. Primeiro, o óleo de coco extra virgem, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Já está dando uma leve derretida aqui, por causa que o calor aqui está um pouco elevado hoje. Também tem o óleo de coco virgem. Ah, Guilherme, mas qual que é a diferença entre o óleo de coco virgem e o extra virgem? Eu falo para vocês. O óleo de coco extra virgem é extraído da parte branca do coco, da parte mais nobre da copra. Então eles retiram a parte mais nobre da copra, a empresa que está produzindo, ou a pessoa que vai produzir, prensa esse óleo de coco numa temperatura baixa, para ele não perder nenhuma propriedade, e aquele é o óleo de coco extra virgem. O óleo de coco virgem também é retirado da copra, mas já da parte da película, aquela parte mais marrom. Ali que sai o óleo de coco virgem. Por isso que ele é um pouco mais escuro. Mas ele também é rico em diversas propriedades, né? É que quanto mais para o meio da copra do coco, mais propriedades ele tem. Então o óleo extra virgem tem mais propriedades medicinais que o virgem, mas o virgem também é muito bom para a saúde, tá? Se você não está conseguindo, porventura, achar o extra virgem e está achando só o virgem, pode utilizar o virgem sem nenhum problema, porque ele é tão bom quanto o extra virgem, tá? E o terceiro tipo de óleo de coco é o óleo de coco sem sabor e sem cheiro. Esse óleo de coco passa por um processo de refino para retirada de alguns componentes do coco que saborizam, que deixam um sabor residual quando você vai cozinhar com esse óleo. Então, por exemplo, o coco tem alguns componentes naturais dele que tendem a virar sabão quando a gente aquece muito rápido. Então é por isso que quando a gente frita o óleo de coco extra virgem, algumas pessoas, como eu, por exemplo, sentem um leve gosto de sabão. Então, para evitar esse transtorno, esse óleo de coco sem sabor e sem cheiro, ele não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada, porque essas substâncias são removidas e ele pode ser utilizado com segurança para cozinhar. Então, se você vai cozinhar na sua casa, o que você quiser cozinhar e até mesmo fazer uma fritura, é bom a gente evitar frituras, mas se quiser fazer alguma, pode utilizar esse óleo, você pode utilizar com segurança, que ele não dá sabor residual nenhum na comida, tá? E também vamos conversar um pouco aqui hoje sobre um amigo muito importante da culinária do Brasil, que é o leite de coco, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, um pouco mais próximo. Esse daqui é o leite de coco. Essa daqui é uma versão industrializada, tá? Não é uma versão natural. Eu vou falar sobre essas versões depois, mas vamos falar primeiro um pouco sobre os benefícios do leite e a gente já conversa sobre os tipos de leite de coco que temos disponíveis. O leite de coco é um item muito utilizado na culinária regional aqui do Brasil, em especial na culinária capixaba e na culinária baiana. Os baianos usam em diversas preparações, mas tanto os baianos quanto os capixabas utilizam óleo de coco na famosa moqueca. Alguém já comeu moqueca por aí? Existem versões moquecas vegetais, moquecas com peixe, moqueca com camarão, todas vão leite de coco, tá? O leite de coco é uma tradição aqui no Brasil.
A população da região norte é muito acostumada a comer o leite de coco com tapioca no café da manhã. Esse é um café da manhã muito rico, né? Uma tapioca que é feita com coco ralado e o leite de coco por cima, muito saborosa, já experimentei. Gostei bastante, porque eu gosto de coco, né? Como já falei. Enfim, o leite de coco é um leite extremamente benéfico para a saúde, tá? Então, se você ainda toma leite de vaca por algum motivo e quer arrumar um excelente substituto, você pode utilizar o leite de coco. Todos os benefícios do coco e do óleo de coco também estão contidos no leite, então não preciso repetir tudo de novo. A carta vai ficar disponível. Eu deixei aqui também os leites de coco mais utilizados no Brasil, que são geralmente feitos na Bahia. Primeiro passo, lá, as baianas, quando elas vão extrair o leite de coco, ou os baianos, ou quem quiser fazer o leite de coco original mesmo, que é bem utilizado nessa região, o primeiro passo é fazer o leite de coco extra virgem, que é um leite de coco que é feito de maneira bem simples, com uma parte de água fria e 2 partes de coco. Então, para cada 2 partes de coco, você utiliza uma parte de água. Bate no liquidificador e coa com um coador de voal, ou um saco de pano, ou um pano de prato, tá? Esse é o leite de coco extra virgem. Depois do bagaço que sobrou do coco, é retirado o leite de coco virgem. Deixei a receita aqui também para vocês consultarem depois na carta. E esse pode ser utilizado na culinária, principalmente nas preparações salgadas e doces, né? Como substituto do leite de coco industrializado. O leite de coco industrializado, que é o que está aqui na minha mesa, que tem uma cor branca, bonita, assim, parecida, ele também ele é extraído 100% da copra, ou na versão extra virgem ou na versão virgem, tudo é misturado, só que esse leite de coco aqui, ele recebe alguns conservantes químicos, alguns espessantes químicos, né, como a goma xantana, que apesar de ser natural tem um processamento químico, a gente sabe que tem, né? E ele também é aquecido para ser feito e ser homogeneizado dessa maneira aqui, né? Que ele é homogeneizado e pasteurizado para melhorar a eficiência bacteriológica e está disponível para venda nos mercados onde você compra aí de maneira simples e fácil também. Esse leite de coco já não é uma versão tão saudável, tá? Se você quiser um leite de coco com todos os benefícios, o ideal é você consumir o leite de coco feito na hora. Mas esse daqui também é uma boa alternativa para a utilização em doce, substituir o leite. Então você pode utilizar da maneira que você quiser, mas com mais parcimônia, com mais cuidado, para evitar consumir tantos componentes químicos como está nesse leite de coco, né? Queridos amigos, agora que já conversamos bastante sobre os benefícios do coco, agora vem a melhor parte, é claro, né? Não vou deixar de ensinar vocês a abrir um coco. Abrir coco é uma coisa bem simples, bem fácil, tá? A gente tende a se confundir porque na hora que a gente está ali tirando o coco, ele demora para sair da casca, fica aquela confusão, né? E quebra tudo, machuca a mão. Mas eu vou ensinar para vocês uma maneira mais fácil e mais simples de abrir o coco. E você vai ver que daqui para frente vai ser muito mais fácil, tá? Aqui eu tenho um coco, como eu já falei para vocês, que eu comprei na feira. Vou usar esse daqui da feira mesmo. Aqui nesse coco, eu vou chegar perto da câmera para mostrar para vocês. Nós temos 3 furos, 3 cavidades aqui, tá? Disponíveis que vocês podem visualizar. Uma dessas cavidades é macia o suficiente para a gente furar com saca-rolhas. Então, quando a gente for retirar a água desse coco seco aqui, a gente pode utilizar um saca-rolha. O meu saca-rolha tá aqui, tá? Pode ser qualquer um, não tem problema. Aí eu venho e faço um teste simples, vou furando as cavidades e vejo qual é a mais macia. Ó, já achei de primeira, não achei não, achei sim. Achei de primeira, porque eu já estou acostumado a saber qual é a cavidade mais macia, a gente vai pegar na prática depois, né, de abrir. É só furar uma vez, fura 2 vezes, apoia ele, vai tirando o saca-rolha assim, ó, que aí... Pronto, o nosso coco está aberto, tá? Então o primeiro passo que a gente vai realizar é retirar a água do coco, porque a gente não vai poder fazer as próximas etapas com a água aqui, senão ela estoura, vaza, suja tudo, enfim. Aqui eu estou retirando a água do coco, tá? Esse coco aqui tem um pouquinho a mais de água do que o outro que eu abri hoje. Vou essa parte lá. Pronto, removida toda a água do coco, o procedimento agora é bem simples. Eu vou dar 2 opções para vocês, tá?
A primeira é que eu vou realizar agora. A gente retira toda a água do coco. Aí você vai pré-aquecer o seu forno aí na sua casa a 200 graus por 15 minutos, tá? E aí você abre o forno, coloca o coco lá dentro. O coco precisa ficar aqui dentro do forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos, por 20 minutos até ele trincar, tá? Então você deixa ele lá os 20 minutos, que é o tempo de toda a copra descolar do epicarpo, que também é vulgarmente conhecido como quenga, tá? Em alguns locais, se você já ouviu falar, o nome dessa casca aqui é chamada de quenga. Essa é uma alternativa. Também você pode fazer o mesmo procedimento, achar o furo mais macio do coco, retirar a água e depois congelar o coco sem a água por 12 horas. Também funciona muito bem. Você consegue retirar a copra do coco com toda a facilidade depois que você quebrar, tá? Qual que é a diferença? Se você colocar o coco no forno, ele vai ficar crocante, com a textura crocante, para você fazer o consumo, ralar, utilizar em doces ou simplesmente comer. Quando você congela o coco fica com aspecto de murcho, né? Então não dá para você ralar e para comer também não é muito agradável. Porém, se você for bater o leite de coco, você pode congelar e utilizar ele para bater, que funciona normalmente, tá? Qualquer tipo de leite de coco, ou fazer óleo de coco na sua casa também, se você souber fazer. Para agilizar, para a gente ver qual que é o resultado depois de ele ficar 20 minutos no forno, eu já deixei um coco aqui pré-assado, né? Não perde nenhuma característica, nenhuma propriedade, porque não assa o coco, tá? Ele apenas trinca a casca. Eu vou chegar mais perto para vocês verem com a câmera. Ó, se vocês olharem, ó, não aconteceu nada com o coco. A única coisa que aconteceu foi a casca ficar trincada. A casca ficar trincada e a gente vai conseguir remover o coco com facilidade aqui da quenga agora, tá? Eu tenho aqui também um martelo, que pode ser necessário para retirar algumas partes mais firmes, tá? Mas esse coco aqui abriu com tanta facilidade que eu acho que eu nem vou precisar de dar muitas marteladas. Vai batendo devagarzinho para não quebrar o coco todo, tá? Fica difícil para tirar. Pronto, ó. Só ir descolando a copra devagar das quengas, ó, que sai tudo. Essa é a maneira mais prática e mais rápida de abrir o coco que eu já testei. Não precisa esperar muito tempo de congelamento. Você pode aproveitar o forno que você utilizou para alguma outra coisa. Opa! Você pode utilizar o forno que você usou para alguma outra coisa e já tirar a casca do seu coco também, tá? Além do martelo que eu já utilizo para retirar a casca do coco, eu também tenho essa faca aqui para retirar as partes mais difíceis, tá? Mas vamos prestar bastante atenção. Faca é um utensílio bastante perigoso. Essa faca aqui eu só utilizo para retirar as cascas do coco, tá? Então eu retirei 100% do corte dela, ela não corta mais. Se você não tiver muita habilidade para usar faca ou não quiser utilizar a faca para essa finalidade, você pode usar uma chave de fenda com a ponta fina, que também funciona da mesma maneira, tá? Eu vou encaixar essa faca aqui, ó, com bastante cuidado, só para retirar a parte do coco que faltou. Quando você coloca o coco no forno, a casca sai com facilidade, tá? Não precisa ter medo, não há nenhum problema. O coco, inclusive, saiu inteiro, tá parecendo um ovinho. Se a gente olhar aqui, ó, esse coco tá perfeito, tá bem fresquinho. E agora eu vou falar de um outro item que eu não falei ainda para vocês, que é ensinar a fazer o leite de coco para beber. Com esse coco que eu tirei da casca agora, a gente já vai fazer o leite de coco para beber, tá? O leite de coco é uma coisa muito interessante para a gente utilizar em substituição ao leite de vaca, tá? Se você ainda toma leite de vaca aí na sua casa, seja ele de caixinha, seja ele da padaria, ou da onde você estiver tomando, é bom você começar a repensar esse hábito e também pensar em fontes alternativas para substituí-lo sem gerar tantos impactos para você e para sua família, tá? Eu vou mostrar aqui agora um leite de coco bem fácil de fazer. Eu usei aquele coco que eu quebrei, que eu mostrei para vocês que eu coloquei no forno, né? Deixei ele picadinho aqui. Eu não removi essa parte escura do coco. Eu gosto que no leite de coco para beber, essa parte escura fique aqui, porque ele deixa o leite mais saboroso e mais cremoso também, tá?
Agora, se você for fazer um leite de coco baiano, aí você precisa remover essa parte para ele ficar bem branquinho. O procedimento de fazer esse leite é bem simples, tá? Você vai colocar o coco todinho no liquidificador. É um coco inteiro que você vai utilizar colocando aqui no liquidificador, tá? E a quantidade de água vai depender de você. Você pode colocar de 800 a 1.300 ml. 1,3 litro no caso, né? Se você quiser mais forte, você coloca 800. Se você quiser um leite mais fraco, que para beber, na minha opinião, de 1,2 litro a 1,3 ml está de bom tamanho, você adiciona no copo do liquidificador junto com o coco. A gente vai adicionar aqui também, nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador, 1 colher de chá de sal. Você pode utilizar o sal marinho, o sal rosa do Himalaia autêntico, tá? Tem que verificar se o seu sal rosa do Himalaia não é falso, não esqueça disso. Ou sal de Mossoró. Aqui em casa a gente está utilizando mais o sal de Mossoró, tá? É um sal muito bom, um sal fácil de ser encontrado, difícil de encontrar falsificado, né? Existe muito menos fraude nesse sal do que o sal rosa, então a gente está utilizando esse sal, cheio de minerais e nutrientes também. A finalidade desse sal é conservar o leite e não deixar o leite petrificar tanto, porque esse leite costuma petrificar se você coloca na geladeira. O sal ajuda a homogeneizar melhor, tá? A água, eu também não comentei ainda, mas a água a gente utiliza ela quase fervendo. A gente não deixa ferver tanto a água, a gente deixa ganhar uma temperatura assim para ficar com bastante fumaça. Não é legal colocar a água muito fervendo aqui, porque senão o leite de coco fica com gosto de sabão, tá? Então a gente deixa a água aquecer bem, mas não deixa ferver. Coloca no liquidificador até o limite. Se não couber a água toda, a gente deixa o restante da água aqui, porque nós iremos coar esse conteúdo aqui e já mistura no leite aqui mesmo, tá? Se o seu liquidificador tiver essa tampa, você remove e a gente vai bater sem essa tampa, porque senão o copo do liquidificador vaza todo para fora. Vocês estão vendo aqui meu liquidificador super moderno, né? Super novo, super jovem. Já está aqui em casa há uns 23 anos esse liquidificador, nunca quebrou, está aqui batendo até hoje. Então vai ser ele que a gente vai utilizar de novo, tá? Eu vou pular essa parte agora, eu vou liquidificar ele, vou começar devagar e vou aumentando a velocidade. Eu vou cortar essa parte no vídeo para não ficar o barulho e vocês não ficarem vendo o liquidificador bater também, tá? Amigos, concluí aqui o nosso leite de coco, tá? Terminei de bater. Você pode, como eu já tinha falado no começo do vídeo, você pode utilizar um saco de voal, um pano de prato ou um coador de pano para coar. Porém, eu vou fazer aqui com uma peneira comum para vocês verem também que é possível, tá? Eu utilizo essa peneira, uma peneira que a gente acha no mercado, em qualquer loja que a gente quiser comprar. A gente vai coar primeiro, o passo é coar com ela mesma, tá? E esse passo já é suficiente. Uma coagem normal que a gente está acostumado, tá? A gente coloca metade do conteúdo do copo do liquidificador, vem apertando com a colher. Aqui o copo da frente para todo mundo conseguir enxergar, né? Fica fácil de ver eu fazendo leite de coco. E a gente vai coando na mesma leiteira que estava a água, né? Retirando aqui o excesso de umidade dessa polpa do coco. Que sujeira. Se não tivesse aqui agora, croque da certeira. Bom, aqui está meu copo do liquidificador limpo, tá? Eu joguei uma água para tirar o resíduo de coco daqui, porque aqui já é suficiente, o leite de coco já está pronto, tá? Porém, se você quiser um leite de coco ainda mais
limpo, sem nenhum resíduo, para não ficar enroscando na garganta, enfim, de quem tem um pouco de dificuldade para consumir, o que a gente pode fazer? A gente devolve o leite de coco para o copo do liquidificador. Vou botar o nosso leite de coco já pronto. Aqui eu tenho essa pecinha que ela parece um chapéu chinês. O nome dela é Chinois, tá? É inspirada num chapéuzinho chinês mesmo. Esse daqui é um Chinois bem fininho que eu comprei também na mesma loja onde eu comprei a peneira, tá? A peneira foi R$8 e isso daqui foi mais ou menos 11 a 12 reais. O que a gente faz? A gente passa nesse Chinois fininho para retirar o restante dos resíduos apenas, tá? E aí a gente coloca os resíduos aqui, que é o coco batido. Essa parte do coco batido, ela pode ser seca e utilizada como farinha de coco, se vocês quiserem. Mas, na minha opinião, a melhor utilização para esse resíduo de coco é para animais, tá? Então, se você tem cachorro em casa, gato, ou algum outro tipo de animal, e você quer que ele também consuma os benefícios do coco, você pode misturar esses resíduos do coco na ração dele ou na comida dele, que você vai ver que não vai sobrar nem... Ele vai até lamber o prato e vai limpar tudo. O animal reconhece pelo olfato que é bom para a saúde dele, tá? E ele sabe que o coco é muito bom. Eu já fiz o teste com vários cachorros, todos comem tudo, nenhum deixou de comer, tá? Até aqueles que são mais chatinhos de comer, comem. E o leite de coco tá pronto, tá? Ó. Simples, rápido de fazer. Esse leite de coco aqui pode ser utilizado para tomar com café, tomar com achocolatado em pó, que as crianças gostam. Dá o mesmo gosto, o mesmo sabor, não tem nenhuma diferença, tá? Ninguém vai ter dificuldade em tomar esse leite. Até quem é apaixonado por leite aqui na minha família gostou do leite de coco, então podem ficar despreocupados que essa é uma alternativa. Bom, agora que eu já fiz o leite de coco, eu preciso falar só uma última coisa, para a gente fechar a nossa aula, que é os benefícios do coco para a saúde estética. Muita gente está preocupada aí com a questão da estética, da pele. Nós estamos passando pelo inverno, a pele das pessoas ficam muito ressecadas, principalmente após utilizar alguns produtos químicos, como detergente, ou alguma outra coisa que você joga no chão para lavar, depois a água sanitária deixa a mão bem ressecada, né? Eu tenho um problema sério de ressecamento nas mãos. Então, o que a gente utiliza também como um excelente hidratante? O óleo de coco. O consumo do óleo de coco hidrata a pele de dentro para fora. Trata todos os problemas que ela tem e já deixa a pele bastante hidratada. Porém, se a pele da mão, dos pés, do cotovelo e do joelho continuarem ressecadas, a gente pode fazer a aplicação do óleo de coco direto na região onde está ressecada, tá? Então você pode substituir todos os seus hidratantes cheios de produtos químicos que não fazem bem para a saúde. Muitos têm até petrolato, que são elementos do petróleo, ou produtos de origem animal, como a lanolina e a glicerina. Você pode substituir todos esses produtos que não fazem bem para a sua saúde pelo simples fato de aplicar óleo de coco na região ressecada, tá? Outro benefício também é para quem tem muita estria na região da barriga, é utilizar o óleo de coco após o banho. Você pode tomar um banho assim com uma água morna, aquecer a região do seu abdômen e aplicar depois do banho o óleo de coco ali diariamente. Além do óleo de coco, você pode aplicar argila verde, né? A argila verde é uma outra coisa muito boa, a aplicação de argila é boa para a saúde. Não existe assim uma quantidade regulamentada de quanto de óleo de coco e quanto de argila verde. A argila verde você faz a pasta para cobrir a região e o óleo de coco você passa a quantidade suficiente também para hidratar toda a região com estrias. E essas estrias estabilizam e vão diminuindo aos poucos, a pele vai se regenerando, né? É óbvio que a gente também precisa parar com alimentos ruins para a saúde, como refrigerante e toda aquela ladainha que a gente já conhece dos alimentos ruins. Mas que tal você começar a deixar alguns hábitos ruins de lado e substituir todos esses hábitos pelo coco, pelo óleo de coco, pelo leite de coco, né? Não sei se vocês sabem, mas tomar leite de vaca é um hábito muito ruim, tá? Eu estou preparando uma aula para falar sobre esses derivados de origem animal e nós vamos conversar também sobre o leite no futuro. Uma série de alergias, uma série de doenças e uma série de problemas que você pode ter aí dentro da sua residência ou até mesmo na casa de um amigo, de um vizinho, seja com quem você mora, né? O seu esposo não está bem, a sua esposa não está legal, enfim, o seu filho está ruim, o seu enteado, o seu sobrinho de coração, ou seja, quem for que você queira ajudar não está muito bom.
muitas coisas podem estar dando errado na vida dessa pessoa por causa do que ela come. Então, eu fiz essa aula aqui com bastante carinho, porque eu quero que vocês introduzam o coco assim com mais frequência na saúde de vocês, porque este de fato é um alimento milagroso, tá? Todos os derivados dele fazem muito bem para a saúde. Então, enfim, leiam a carta. Espero que essa carta colabore bastante com a saúde de vocês, que vocês consigam tirar bastante dúvidas. Pesquisem, assistam vídeos de pessoas de confiança no YouTube, leiam fontes confiáveis, tá? Verifiquem todas as informações, vejam se vocês não estão sendo vítimas de fake news, sejam nesse assunto, seja em qualquer outro assunto da vida de vocês. Dentro do nosso canal, todos os assuntos foram verificados, foram baseados em pessoas que entendem do assunto, tá? E eu vou ficando por aqui com essa mesa bagunçada aqui, mas aí vocês verem que essa é a nossa rotina do dia a dia, é assim mesmo que a gente faz bagunça, limpa tudo, faz bagunça de novo. Eu também não me apresentei no começo da aula, né? Eu sou o Guilherme. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu telefone vai aparecer aqui no fim dessa tela. Eu vou deixar alguns telefones também disponíveis com a Gabi, que está editando o vídeo pra gente hoje, ela que vai colocar essa parte pra mim. E aí qualquer coisa vocês podem falar com a gente, conversar conosco, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o coco, o leite de coco e o óleo de coco, eu posso ajudá-los também, tá? Dentro dos meus conhecimentos, eu esclareço tudo que eu souber. Eu faço parte da coordenação do curso, eu também cuido do canal, eu faço a gestão do canal, coloco os vídeos lá, vejo comentários de todos, repasso para cada uma das pessoas. Nem sempre dá para responder todo mundo, mas a gente tenta, tá? Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem bem, cuidem-se nesse período que estamos passando, cuidem dos seus familiares, cuidem dos amigos, cuidem da saúde de vocês, que é o nosso bem mais importante. Um grande abraço e um beijo para todos, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram da aula maravilhosa da Fabiana Ibanez? Com a mesa radiônica e tantas terapias integrativas que nós falamos, né? Como elas se encaixam, como fazem bem para a nossa vida. É interessante, estamos comentando, que a gente precisa sempre ressaltar a importância de tudo que está sendo ministrado nos nossos cursos. Por exemplo, quando nós falamos da saúde mental, que o Marcos está dando aulas maravilhosas, como ele se integra sim com todas essas terapias holísticas e integrativas. Como é importante você entender um todo a respeito disso. E vocês lembram que ela tirou uma cartinha que nós não falamos sobre ela? Eu tirei uma fotografia dessa cartinha e ela falou algo que nos emocionou a todos nós aqui da coordenação que estávamos ali, né, na gravação e tudo mais, e eu vou ler para vocês. É uma pessoa que sabe que não pode curar ninguém. Ela sabe que cada um é o seu próprio curador e ajuda você a descobrir isso. O curador é uma pessoa que tem muito amor. Então foi muito emocionante ser retirada essa carta. Eu não acredito no por acaso em coisa alguma. E me lembrou do Padre Ticão, que ele sempre falou nas aulas do ano passado, né? Tanto o Paulo Sato, o professor Paulo Sato, quanto o Padre Ticão sempre ensinaram o Maurinho, sempre a cura de si mesmo. Você é o seu próprio curador, com as suas escolhas, com tudo aquilo que você escolhe para a sua vida, você mesmo que se autocura. Então nós estamos dando ideias, ferramentas diversas para que você possa descobrir isso na sua vida. Reflita sobre essas palavras maravilhosas dessa carta que a Fabiana tirou, e que eu não acredito no acaso, e nos emocionou tanto lembrando das palavras do Padre Ticão em tantas aulas falando, né? Cura-te a ti mesmo. Quem falava dessa forma também? O nosso Mestre Jesus. Ele não falava cura-te a ti mesmo também? A gente só pode se curar se a pessoa acreditar nessa cura, se ela aceitar essa cura, se ela fazer a parte dela. Então, em todas as terapias, em toda a alimentação que você escolher para a sua vida, você tem essa possibilidade. E a aromaterapia é uma grande ferramenta a esse respeito. Vocês escutaram falando que ela também utiliza a aromaterapia, inclusive nas próprias mesas radiônicas que ela trabalha, em outras terapias. Todas elas você pode trabalhar num todo, entrelaçar e fazer tratamentos maravilhosos com grandes resultados em menor prazo de tratamentos.
Agora vamos voltar a falar sobre as cartas. Nós vamos falar sobre 2 óleos essenciais. Eu estou fazendo assim as aulas agora nesse semestre, procurando fazer em grupos, porque nós temos agora apenas 14 aulas. Então, como são muitos óleos essenciais, eu vou tentar abreviar ao máximo para que caibam um pouquinho mais de óleos essenciais. E eu tenho feito em grupos, como fiz na semana passada, do dermocáusticos. Foram 4 óleos que são dermocáusticos, por exemplo. Então, eu vou falar um pouco mais, mas vou citar outros também. E assim por diante. Assim vocês vão ter uma condição de aprender um pouquinho mais sobre outros óleos essenciais e fazer as melhores escolhas. No primeiro semestre eu procurei aqueles com custo mais baixo, a maioria são nacionais. A maioria desses que eu vou citar neste semestre, a maioria são importados, a maioria deles tem um custo mais elevado, tá? Então vamos falar, por exemplo, agora do óleo essencial de bergamota e também do grapefruit, na carta 1018. Então, primeiramente eu vou falar sobre o óleo essencial de bergamota, que é esse que tem nesse vidrinho aqui, e as propriedades maravilhosas que ele tem. Eu uso bastante, inclusive aqui tem, por exemplo, um difusor de ambiente até para ambientes infantis, porque ele é excelente para todas as idades, sem restrição alguma. A família botânica é a Rutiácea, nome científico é o Citrus bergamia. O processo de extração é a expressão a frio da casca da fruta quase madura. Por que quase madura? A bergamota, ela é uma fruta cítrica também, mas ela é diferente. Aqui no Brasil as pessoas pensam que essa bergamota é aquela que tem na região sul do nosso país. Não, não é a mesma. Esse tipo de bergamota que se extrai óleo essencial só é cultivado para extração de óleos essenciais. Ele não é um fruto próprio para consumo. São pequenas, parecem mexeriquinhas, assim, miudinhas, né? E são extraídos, por exemplo, da fruta verde quando começa a amadurecer. E é as propriedades que apenas estão na casca que são importantes. E vamos falar por quê. O país de origem é natural da Ásia tropical, mas também cultivado no sul da Itália. Então você pode perceber que existem poucas regiões que têm esse tipo de óleo essencial, né? Então, por exemplo, esse aqui que eu tenho é um da Itália, mas eu já utilizei também um da Costa do Marfim. Principais componentes químicos, cerca de 300 componentes fitoquímicos, olha que preciosidade. Mas principalmente o acetato de linalina, que é de 30% a 60%, que é uma riqueza muito grande, que é também encontrado no óleo essencial de lavanda de altitude, que já nós tivemos na aula da lavanda. Então eu falei, nossa, uma fruta cítrica que tem uma capacidade tão alta assim, né, uma quantidade tão alta desse acetato de linalina? Pois é, interessante, por isso que ele é bastante estudado e bastante utilizado também. Tem o linalol, que também existe, se vocês forem ler as outras cartas que eu já ensinei. A maioria, por exemplo, da lavanda também tem esse linalol, que é também bastante precioso. Tem os sesquiterpenos, tem o limoneno, tem o pineno, tem o mirceno. Também contém as furanocumarinas e o bergapteno. O bergapteno só tem nele mesmo. Agora, as furanocumarinas são existentes em todos os óleos essenciais de frutas cítricas, como eu já falei nas aulas da laranja e de outras frutas cítricas, da tangerina e etc, do limão também. As propriedades, ele é analgésico, antidepressivo, antisséptico, antiespasmódico, antiviral poderoso, carminativo, cicatrizante, digestivo, antitérmico, estomáquico, tônico, vermífugo e vulnerário. E é interessante, né, você lembrar na parte dele como antidepressivo, ele é o óleo essencial mais ansiolítico que existe de todos os óleos essenciais que eu já estudei. Porque quando você fala de uma lavanda, ele é excelente para pessoas que tenham, por exemplo, insônia e depressão, mas para pessoas que têm, por exemplo, ansiedade, ele funciona, além de acalmar a pessoa, ele trabalha de outras formas. Eu vou lendo, eu vou explicando mais. Indicações terapêuticas são muitas. Problemas de pele, acne, pele oleosa e congestionada, herpes de todos os tipos, psoríase, que é tão difícil de tratamentos, né? E os óleos essenciais precisam de quantidades bastante baixas, principalmente os cítricos, como eu já falei, e mais quantidades baixas tratam essas peles bastante problemáticas.
Ele é cicatrizante e anti-inflamatório, eficiente para tratamento dessa psoríase, né? Mesmo de pessoas com uma pele assim, mais problemática. A ação, ele possui poderosas propriedades antissépticas e em baixas diluições, aliás, baixíssimas diluições, é bom para tratar de problemas de pele cicatrizante da pele, como em todas as infecções que possam existir na pele, como acnes, furúnculos, psoríase e seborreia. Então, ele tem um problema muito sério. Ele, de todos os óleos essenciais cítricos, ele é o mais problemático. Se você encostar na sua pele, ele vai ter, por conta da sua furanocumarina, ele vai queimar mais fácil a sua pele e deixar mais manchas até do que os outros que eu já citei. Mas é interessante você ver, ele também é o que mais trata problemas e até os mais graves de pele também. Interessante isso, claro, com uma concentração baixíssima. Ele auxilia em distúrbios como obesidade, celulite, retenção hídrica, gripes, resfriados. Ele é um antiviral muito poderoso, sendo útil em problemas como herpes. Herpes é muito difícil o tratamento, né? Um vírus assim bastante difícil de ser tratado e esse óleo essencial é excelente para isso. E recuperação inclusive de cataporas, esses problemas dos ferimentos na pele que tem, por exemplo, na catapora, ele auxilia nessa cicatrização e alívio inclusive dessa coceira e dessa dor. Claro, em concentrações bastante baixas, você pode fazer compressa, sempre bastante diluído, né? E eu já ensinei para vocês a forma de você fazer uma diluição numa água para você fazer, por exemplo, os banhos e compressas em ferimentos. Então, dessa forma, com poucas gotinhas, é interessante que você faz bastante tratamentos. Utilizado em massagens e tratamentos de pele, tem ação desintoxicante e tônico. Se você fizer, por exemplo, uma massagem que você faz, né, para retenção, diminuir essa retenção de líquidos, é excelente. Ele é bastante relaxante, alivia essas dores também, esse mal-estar, que o inchaço ele é bastante desconfortável. Pode ser um óleo muito bom para peles mistas e oleosas. É muito usado na cosmética e limpezas de pele e em produtos que você utiliza, né? Você pode fazer, por exemplo, cremes, pomadas que você possa utilizar em baixíssimas concentrações da bergamota, eles têm grandes efeitos. Suas qualidades analgésicas também podem torná-lo eficaz contra cistos e espinhas dolorosas. Eu já ensinei para vocês como utilizar com o cotonete. Primeiro você colocando sempre numa ponta um pouquinho, por exemplo, você pode colocar um hidrolato ou então uma água especial, né, que você possa colocar ali, que seja uma água limpinha própria para fazer tratamentos e curativos e colocar uma gotinha só na pontinha e colocar de levinho nesses pontos. Ele alivia bastante essas dores, as coceiras, tudo que nem tem na parte dolorosa, porque essas propriedades que ele tem calmantes ajudam bastante e além da cicatrização. Sistema digestivo, dispepsia, flatulência, cólicas e perda de apetite. Ele é carminativo e digestivo, útil em casos de indigestão e com efeito estimulante do fígado, no estômago e no baço. São poucos óleos essenciais que eu já li que falam a respeito desse estímulo do fígado, estômago e no baço. Então é excelente para problemas digestivos de várias espécies. Ele é regulador do apetite, auxiliando em tratamentos de compulsão também alimentar, mas também de anorexia nervosa e falta de apetite. Age como tônico digestivo, auxiliando em casos como flatulência, indigestão, inapetência e cólicas. É interessante falar sobre esse óleo essencial para pessoas que têm problemas de doenças, principalmente eu tenho utilizado esse óleo essencial para pessoas que estão em tratamento com câncer. As pessoas que fazem, por exemplo, tratamento de quimioterapia, radioterapia, que às vezes perdem o apetite por conta desses tratamentos químicos muito fortes. Muitos medicamentos auxiliam bastante. No colar difusor, sim, você colocando uma gotinha é o suficiente. Tem outras formas de você colocar, por exemplo, no difusor ultrassônico, no ambiente, para a pessoa, ela vai equilibrar. A pessoa que ela tem, por exemplo, uma compulsão alimentar, ela vai equilibrar, porque geralmente as compulsões alimentares, a origem delas são a parte emocional.
Então, você trabalhando essa parte emocional, a pessoa aliviando essa ansiedade, ela aos pouquinhos, ela alivia essa parte dessa compulsão alimentar. Então, você vê que interessante, ele equilibra tanto para a pessoa que tem muito apetite, né, por conta dessa compulsão alimentar que é na parte da ansiedade, como a pessoa que não consegue comer por alguma enfermidade ou problema emocional que ela possa estar passando. Às vezes a pessoa passou um trauma, um luto, etc. E às vezes ela não consegue comer. E esse óleo essencial ele é poderoso para auxiliar nesses casos, tanto de tranquilidade da pessoa, calma, mas sem tirar o ânimo, a alegria da pessoa. Sistema respiratório, infecções na boca, dores de garganta, amidalite, resfriados e gripe de todos os tipos também. Ele pode ser utilizado com inalador nas infecções de garganta. Então, uma pessoa está com problema respiratório de garganta, usa no inalador, sim. Ele é regulador do apetite, auxiliando em tratamento de compulsão alimentar, age como tônico digestivo, auxiliando em casos de flatulência e indigestão. Sistema geniturinário, cistite, uretrite, prurido, candidíase, leucorreia e por ser imunoestimulante, ele auxilia no tratamento das herpes. Então, problemas que tem, por exemplo, uretrite pode ser tanto homem quanto mulher, cistites também, né, infecções da bexiga, no trato urinário. Então, com diluições baixíssimas, você pode fazer banhos de assento bastante diluídos, como eu já ensinei. Primeiro um pouquinho, uma colher de álcool, por exemplo, né? Você vai colocar a diluição primeiro antes de colocar numa água, às vezes morninha, e você faz esse banho de assento, auxilia bastante nesses problemas geniturinários, tanto problemas femininos quanto masculinos. Ação, ele possui propriedades antissépticas e de limpeza para o sistema urinário no banho de assento, em banhos para tratar infecções e inflamações na área genital. Usar bastante diluído mesmo, muito pouca gotinha faz bastante efeito, não precisa de quantidade para isso. Mas tem que fazer com constância, não é só um banho de assento que você vai fazer, você tem que repetir sempre o tratamento até você melhorar. Sistema nervoso, ele é excelente para a parte do sistema nervoso. Ansiedade, depressão, raiva, problemas relacionados com estresse, todos os tipos de problemas relacionados com o estresse. Ação, ele é sedativo e reconfortante, mas levanta o ânimo também. Especial para momentos em que nos sentimos vulneráveis à opinião externa ou com medo de expor alguma opinião. Equilibrador de apetite, auxilia em casos de dependências e vícios. Toda pessoa que, por exemplo, tem qualquer tipo de vício, pode ser, por exemplo, uma compulsão alimentar, seja um vício de comida. Uma pessoa que bebe bebidas alcoólicas, cigarro, ou drogas, ou qualquer tipo de problema que a pessoa tenha um vício, uma mania também, você pode utilizar no colar difusor, que é auxiliar de tratamento para pessoas dessa forma, que geralmente as pessoas não são compreendidas. Quem tem problema geralmente de qualquer tipo de vício, compulsão, ela está guardando nas suas emoções sentimentos que ela não consegue se expressar. Então, a bergamota ela auxilia a pessoa a conseguir ter coragem de tirar esses medos para poder se expressar e fazer auxiliar nesses tratamentos psicológicos ou de psicoterapias ou psiquiátricos, são excelentes também. Esse óleo essencial é muito importante para esses pacientes. Propriedades emocionais. Equilibrador emocional, reduz a ansiedade e depressão, age como regulador do sistema nervoso, revigorando e auxiliando em casos de depressão, tristeza, fadiga, insônia e ansiedades de todos os tipos e origens. É considerado óleo da felicidade por estimular a confiança e a espontaneidade. Bom para pessoas que estão precisando de mais confiança, como atletas e competidores em geral, porque geralmente os competidores, por próprio tipo de atletas, né, e competidores, eles são bastante ansiosos porque eles buscam superar suas próprias marcas ou de outros companheiros, né, de profissão. Então isso gera bastante estresse, bastante ansiedade, então são excelentes para essas pessoas. No colar difusor já ajuda bastante também, ou num difusor ultrassônico. Quando a pessoa está dormindo, ela continua fazendo o tratamento enquanto está dormindo. Mesmo que ela tenha um sono bastante reparador, eu costumo dizer que os tratamentos continuam quando você está dormindo. Então você utilizar num difusor ultrassônico é muito importante.
Pode ajudar a aliviar a ansiedade e promover um sono tranquilo. O seu aroma suave contribui para um sono reparador e para restaurar o equilíbrio mental. Interessante você imaginar que um óleo essencial é capaz de muitas propriedades. No caso, por exemplo, se você colocar, mesmo que seja criança pequena, não se pode, muito pequenininha, às vezes não se pode colocar um óleo essencial muito próximo dela, mas por exemplo, um difusor como esse aqui de varetas, que ele não vai ter um spray, não vai ter um jato, não vai ter aquela fumacinha, né, da água do difusor ultrassônico, você vai estar utilizando, ele vai evaporar naturalmente. Eu tenho um desse que tem a capacidade grande aqui, 250 a 300 ml, que eu fiz há mais de um ano e ele ainda tem um tanto assim, quer dizer que ele dura muito. Que as próprias varetas, né, que ela tem uma madeira que ela é mais porosa, aos pouquinhos ela auxilia que vão fazendo essa difusão pela própria evaporação natural, né, de acordo com o tamanho do ambiente, de acordo também com as pessoas. Esse aqui tem a bergamota e a lavanda, que eu acho excelentes para as crianças, né, que às vezes a criança, porque ela é pequena, não sabe se expressar, às vezes ela fica um pouco irritadas por conta disso. Propriedades vibracionais. Promove otimismo e ânimo. Estimula a coragem, confiança e poder pessoal, eliminando todos os tipos de medo em geral. Dissipa a raiva, ressentimento e ciúme, transforma o medo desconhecido e a sensação de choque, ajudando em situações relacionadas com perda, dor, sofrimentos diversos, mágoas, ressentimentos, frustrações. A bergamota confere firmeza, determinação, confiança em si mesmo e autovalorização. Alivia sintomas de medo, vulnerabilidade, vergonha, timidez ou sentimentos de rejeição. Auxilia a desenvolver a fé, a confiança e desenvolve proteção áurica, que seria uma proteção mais espiritual. Precauções. Ele é contraindicado para crianças com até 2 anos. Evitar. Tem algumas formulações que você pode utilizar sim, mas com muito cuidado. Realmente tem que ser um aromaterapeuta mais especializado, né? Que estudou mais assim profundamente, que trabalha nessa parte clínica. Mas em geral é melhor evitar. Não usar puro sobre a pele, jamais, como eu já falei no início da aula, ele queima mais até do que qualquer outro óleo essencial cítrico. Usar sempre diluído em óleo vegetal, as bases cosméticas neutras, sempre neutras, não misturar com outros óleos essenciais, e produtos químicos também. A química dele não é compatível com outras químicas comuns. Usar sempre baixíssima dosagem. Eu coloquei na carta baixa dosagem, mas é baixíssima, bem baixinha mesmo, tá? Segurança, não é tóxico nem irritante, pode aumentar a fotossensibilidade da pele, por isso deve ser evitada a luz ultravioleta ou se expor à luz do sol direta do sol depois de aplicar este óleo. Então, as pessoas devem utilizar, se você fez uma massagem, por exemplo, que teve um pouquinho, mesmo com concentrações baixas desse óleo essencial, é interessante você evitar a luz solar de 12 a 24 horas. A pessoa que é muito branquinha, por exemplo, 24 horas. A pessoa que tem uma pele mais morena, mais resistente, é no mínimo 12 horas. Mesmo que não apareça, pode estar tendo alguma queimadura, mesmo que você não perceba ou não tenha manchas. Então, a prevenção é tudo de bom nesses casos. E você ter consciência do que você está utilizando. Então, é interessante, eu coloquei inclusive a parte da conservação, eu não vou repetir porque eu falo em todas as aulas, né? É interessante você colocar em ambientes mais frescos. Ele é bastante fluido, ele evapora muito facilmente. Então, toma cuidado, fecha bem o frasco depois de utilização. Outra coisa que eu quero falar desse óleo essencial muito importante. Grávidas, gestantes podem utilizar em todas as fases da gestação. Aliás, é excelente para acalmar, inclusive, as ansiedades que acompanham todas as fases da gestação, do início ao fim. Inclusive, na hora do parto, ela pode utilizar num colar difusor, por exemplo, no ambiente onde ela está. É excelente a bergamota para acalmar essa ansiedade. Para crianças também é excelente, inclusive aquelas que ainda não sabem falar muito bem, aquelas, por exemplo, que têm dificuldade de algum tipo de expressar ou irritadiças. É interessante colocar um colarzinho difusor, sempre colocar o colarzinho difusor primeiro, bota a gotinha dentro do seu colar para depois
colocar no seu pescoço, ver que não tenha nada que vai encostar na sua pele para não manchar a sua pele, porque pode ser irreversível essa mancha. Então tem que se tomar bastante cuidado. E idosos de todas as espécies podem colocar, enfermos com todo tipo de enfermidade, pode colocar esse óleo essencial no seu tratamento sem problemas. Ele não tem restrição dessa parte, só crianças até 2 anos de idade. Agora nós vamos falar do óleo essencial de grapefruit. Grapefruit também é uma fruta cítrica, né? É uma laranja que tem a polpa avermelhada, né? Nós não temos, muito pouco tem no Brasil. Eu cheguei a ver há muitos anos atrás, no interior de São Paulo, uma plantação dessa laranja chamada laranja vermelha. Por dentro uma polpa vermelha muito bonita, assim, a parte visual, o sabor realmente é muito saboroso mesmo. Mas é muito raro encontrar aqui no Brasil. Família botânica também são das rutáceas, o nome científico dela é o Citrus paradisi. É o país de origem natural da Ásia tropical e das Índias ocidentais, mas também é muito cultivado nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia e na Flórida. Também na Austrália, alguns pontos de Brasil, muito poucos que eu vi, ainda não tenho muitos que eu conheça, e em Israel também tem. Eu não tenho atualmente esse óleo essencial aqui comigo, né? Eu utilizei já há algum tempo atrás e às vezes eu escolho mais um ou outro, né? Eu fiz um combo de óleos essenciais para fazer um perfume que eu já mostrei em outras aulas de vocês, né? Com 6 óleos cítricos e o grapefruit, elas estavam também num desses. O aroma também é muito gostoso. E como eu falo, esses 2 óleos essenciais do cítrico, eles são os mais caros, eles chamados, né? O primo rico da laranja. Ele realmente só tem um custo bem mais elevado por conta dessas propriedades diferenciadas e nem em todos os locais você consegue encontrar esse óleo essencial. O processo de extração também é a prensagem a frio das cascas dos frutos, mas no caso dos frutos maduros. Então você vê a diferença que você tem, por exemplo, de um fruto para o outro, de uma flor para outra. No caso, esse é maduro. Da bergamota nós temos dos frutos verdes quase maduros, né? Ainda verdes é o que mais tem propriedades. Os principais componentes químicos, no caso limoneno, cerca de 90%. Então todas as frutas cítricas têm esse componente que é o limoneno. No caso ele tem bastante quantidade. O cadineno, o pineno, o mirceno, o nerol, o geraniol, o citronelal, os ésteres, as cumarinas e as furanocumarinas. Furanocumarinas é aquela substância que queima a nossa pele, então tem que ter cuidado também. Propriedades: ele é analgésico, adstringente, depurativo, diurético, desinfetante, estimulante e tônico. Problemas de pele: acne, pele oleosa congestionada. Isso geralmente os frutos cítricos nós aprendemos que eles tratam assim peles oleosas, sempre claro em concentrações bem baixas. Ação: embora útil para esses problemas do corpo, esse óleo essencial não deve ser utilizado no rosto. Aliás, a maioria dos óleos essenciais cítricos é melhor que seja feito no corpo, né, que geralmente você cobre com tecido, são peles um pouco mais resistentes. O rosto, por ser bastante exposto, não são todos os óleos essenciais que podem ser utilizados, especialmente os cítricos. O sistema digestivo para prisão de ventre e flatulência. Ação: ele é estimulante do sistema digestivo, então ele auxilia na digestão em geral. As propriedades físicas: ele é um óleo essencial utilizado para quem quer emagrecer. Como? Ele acelera a lipólise de células adiposas, reduz os níveis de triglicerídeos, é diurético e controla o apetite, por isso que ele auxilia nessa parte. Ele estimula os sistemas linfático, circulatório e digestivo. Ele também é antitumoral para as pessoas que estão tentando lutar e fazendo tratamentos para câncer e tumores em diversos, ele é excelente, mesmo apenas na inalação, viu, gente? Reduz o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Elimina a retenção de líquidos e é poderoso no combate de celulite, para massagens, para a pessoa que quer reduzir medidas, desinchar inclusive, auxilia bastante, claro, sempre em concentrações bem baixas. Propriedades emocionais: ele é antidepressivo, é indicado para críticos excessivos, as pessoas que se autocriticam e que criticam outras pessoas. A pessoa que ela é autocrítica, ela é exigente de si mesma, uma pessoa que se torna exigente demais, difícil no trato, né?
e geralmente são pessoas que se cobram muito e às vezes precisam de um pouco mais de felicidade. A pessoa que se autocobra demais, ela precisa de um pouco mais de felicidade, ela não é muito feliz. Apatia, exaustão mental, estresse, frustração e irritabilidade. Então as pessoas muito irritadiças, frustradas, as pessoas que precisam um pouco de alegria, esse é um grande óleo de alegria também. Tanto a bergamota quanto o grapefruit são óleos de alegria. Excelente para casos de falta de autoestima, depressão, desânimo, tristeza e angústias. Então, como é interessante você utilizar seus óleos essenciais ao seu favor, colocando uma gotinha num colar difusor já modifica bastante, aos pouquinhos, não é de um dia para o outro, mas você usando com constância, aos pouquinhos você vai sentindo a melhora do seu bom humor, do seu bem-estar. É estimulante da criatividade, antidepressivo e ansiolítico, promove otimismo e iniciativa para novos projetos. Promove a comunicação em busca pelo prazer e felicidade. Auxilia também em dores de cabeça e exaustão nervosa, já que muitas dores de cabeça têm origem na parte nervosa. Ação. Ele levanta o ânimo e é revigorante, melhorando a falta de autoconfiança frequentemente associada ao estresse. Propriedades vibracionais. É um óleo da iniciativa, entusiasmo, e para um feliz recomeço, para as pessoas que estão começando tudo de novo na sua vida, né, que dão uma chance a si mesma, largar para trás todo aquele desânimo, tristeza, sua autocrítica, de não se achar bom o bastante, ele é excelente para essa parte também. E traz leveza e alegria, é um grande óleo de alegria, é um aroma muito, muito gostoso. Todos os cítricos têm um aroma muito gostosos, não é verdade? Precauções, ele é fotossensibilizante, como todos os óleos essenciais cítricos são, e não se expõe ao sol por até 12 horas ou até 24 horas também, de repente, do tipo de pele. A mesma coisa, a mesma precaução que eu falei no da bergamota. Pode causar interação também com medicamentos transdérmicos. Então, se você está fazendo algum tratamento com medicamento químico, por exemplo, em forma de pomadas e cremes, você não pode utilizar esse óleo essencial, que ele realmente faz interação química. Então, quando nós falamos da parte química dos óleos essenciais, e nós falamos do fitoquímico, ele interage sim. Então, temos que tomar as precauções. Eu coloco toda essa parte das precauções nas cartas, para que as pessoas tenham essa consciência. Às vezes pode ser um medicamento que você tomou por ingestão, ou que você passa na sua pele. Então, quando você vai fazer a escolha, tem que saber por que você está utilizando e como utilizar da melhor forma possível. Eu acho que esses são os dois óleos essenciais muito preciosos. Eu sou apaixonada pela bergamota, eu utilizo bastante, inclusive para... eu faço vários tipos de sinergias Rolon, como eu já mostrei para vocês. Eu não trouxe para não ser repetitiva, mas muitos deles têm por conta justamente desse equilíbrio, né, na parte emocional, para pessoas que têm uma que eu chamo de sinergia da serenidade, que você coloca alguns pontos sempre na sola dos pés. É um tratamento muito eficiente por ser bastante vascularizado. Na parte do pulso também e vários pontos do nosso corpo são excelentes para poder absorver melhor esses óleos essenciais, mas sempre tendo cuidado. Mesmo os perfumes, nenhum perfume que você possa utilizar, você pode se expor depois ao sol. Sempre utilizar em partes onde vão ser cobertas, né? Em partes mais onde tem uma dobrinha, né? Por isso que se coloca mais atrás da orelha, ou então na parte interna do nosso corpo. Agora, quando você utiliza um óleo essencial na composição de um perfume, o cuidado deve ser muito maior, principalmente se você usar os óleos essenciais cítricos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi maravilhosa, não é verdade? E que vocês possam aprender muito mais. Estudem, leiam, estudem essa carta, assistam mais vezes cada vídeo, né, cada aula nossa, que eles têm bastante conteúdo. Muito obrigada, até a semana que vem.